Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o professor Pedro Lucena, atualmente coordenador intermediário do ensino médio, lotado na Unidade Regional de Educação Básica, UNIEB, da Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas, Distrito Federal. É com muita alegria que nós vamos iniciar aqui este evento e, antes de mais nada, quero agradecer a todos que estão presentes e também anunciar aqui o nosso convidado especial dessa manhã. Mas antes disso, eu já peço, curte e compartilha o nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, que sempre temos conteúdo edificante, sempre temos muita coisa bacana para você poder utilizar em suas atividades pedagógicas nas mais diversas modalidades de ensino da educação que temos, tá bom? Então, hoje o nosso evento é sobre o ensino remoto. E para abordar sobre esse assunto, o nosso convidado é o professor doutor Francisco Tiago Silva. Eu vou fazer aqui apenas uma breve apresentação. Adiante, eu passo a palavra para a nossa querida professora Adriana Reis, a chefe do departamento pedagógico, que é a UNIEB do Recanto das Emas, para que ela também pronuncie as suas considerações iniciais, as suas saudações desta manhã. Então, o nosso convidado, que é o professor Francisco Tiago Silva, ele tem graduação em História pelo Centro Universitário Uniprojeção. Ele também possui graduação em Pedagogia pela Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras, que é a FACEL. Ele possui especialização em História Afro-Brasileira e Africana pela Faculdade Fênix de Ciências Humanas e Sociais do Brasil, além de possuir também mestrado em Educação pela Universidade de Brasília, a UNB, e também doutorado em Educação pela Universidade de Brasília, também UNB. E, por falar em UNB, atualmente ele é professor da Faculdade de Educação da instituição onde ele possui o mestrado e o doutorado. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra para a professora Adriana Reis, ao qual irá fazer aí a sua saudação inicial e logo adiante o nosso palestrante estará com a oportunidade da palavra. Muito bom dia, professora Adriana Reis. Bom dia, Pedro. Bom dia a todas e todos. A Regional de Ensino do Recanto das Emas se sente honrada com a presença do professor Francisco Tiago mais uma vez aqui conosco. O ano passado nós tivemos aí uma palestra com ele que foi maravilhosa e eu tenho certeza que será uma manhã extremamente proveitosa. Antes de passar a palavra para o professor Francisco Tiago, a gente tem uma surpresinha que ele trouxe aqui para sortear para vocês. O livro Currículo Integrado. E como é que vocês vão participar desse sorteio? Agora, nos primeiros 20 minutos aí de live, vai ser disponibilizado no chat um endereço para vocês clicarem e se inscreverem. Vão colocar o nome, um telefone de contato e ao final da live faremos o sorteio ao vivo aqui. Quem for sorteado se manifesta lá no chat autorizando e adivinha só, pessoal, vão receber uma ligação aí do Tiago. Viu, professor? Vou chamar tão novo e colega de trabalho, chamá-lo de Tiago. Vai receber a ligação do Tiago aí para ganhar esse livro excelente que vai contribuir muito aí na prática pedagógica de quem ganhar. O Tiago, se me permite, quero contar um pouquinho da trajetória dele, porque eu conheço já há alguns anos, e ele foi nosso colega na rede, inicialmente como contrato temporário. Ele tem uma trajetória belíssima na educação, depois como professor efetivo da rede, né? E não contente com isso, sempre buscando melhorar e se aprimorar aí no trabalho educacional, começou o mestrado, doutorado e hoje é professor da UNB.
mas nunca esqueceu suas raízes, né, Tiago? Sempre aqui com a gente, em todas as regionais, quando ele é solicitado, ele vem trazer os seus conhecimentos e é sempre muito gratificante tê-lo aqui conosco. Então, quero te dar boas-vindas, estamos ansiosos por esse momento e desejo a todos nós, então, uma excelente manhã. A palavra é sua. Um abraço, pessoal. Ô, Adriana, bom dia. Bom dia a todas, todos, todes, né? Vamos usar a linguagem aqui de inclusão universal. Pessoal, eu espero que vocês estejam me escutando, me ouvindo direitinho. É um prazer imenso atender a Secretaria de Educação, que é minha casa, que foi minha casa e nunca deixou de ser minha casa. Como a Adriana já falou, a professora Adriana, sempre que sou chamado, convidado e as agendas batem, né? Eu procuro atender direitinho, porque falar de educação e dialogar com a educação básica é falar do chão da escola e de onde a gente pisa. Eu fui da Secretaria de Educação por 15 anos, sempre na regional de Ceilândia, que é de onde eu venho, de onde eu vim, e aonde eu estou. Até hoje moro em Ceilândia, trabalho lá no campus da Cia Ribeiro, na Asa Norte, e moro na Ceilândia. Então, adoro essa cidade, estou aqui, então falar da escola pública para mim é sempre um prazer muito grande. Eu estou na Universidade de Brasília como professor adjunto no Departamento de Métodos e Técnicas e na pós-graduação, no mestrado profissional, já indo para o 4º ano como professor, né, da área de didática e currículo. Então, dialogar sobre organização do trabalho pedagógico é sempre um desafio. E tem sido um desafio no último ano, porque nós vivemos a maior pandemia do século. Então, a escola, o mundo parou, e parou por um grande momento, porque vidas estão sendo perdidas. E a gente precisa repensar os nossos fazeres, as nossas formas de trabalhar. Então, quando a Regional do Recanto, e quando a professora Adriana me procurou para falar e conversar um pouquinho com vocês sobre organização do trabalho pedagógico, não tinha como escapar dessa conversa, porque a gente tem adoecido muito. A gente tem adoecido de doenças não só causadas pela Covid, mas a gente tem adoecido de doenças da mente, do corpo. Quem é que nunca saiu depois de um dia inteiro de trabalho? Porque a gente tem trabalhado muito mais do que se estivéssemos vivendo dentro da normalidade. Dói as costas, dói a coluna, dói a cabeça, dói as articulações. Não para, os grupos de WhatsApp não param, a gente não consegue, às vezes, se concentrar. Quem é mãe, pai, quem é dono de casa, dona de casa, as atribuições são grandes, e às vezes a gente sai exaurido, exausto, numa situação de estafa, dessas cadeiras, às vezes, desconfortável, fora todos os inconvenientes de não conseguir gravar um vídeo, gravar uma aula, atender os estudantes, as estudantes. Então, a organização do trabalho pedagógico em si já era complexa antes da realidade remota, que é essa distância física que nós temos da escola, do prédio, da estrutura física, dos estudantes, e agora impostos pela pandemia, tendo que ser mediada por essas tecnologias. Então, eu digo sempre que é um desafio gigantesco falar de OTP, de Organização do Trabalho Pedagógico, em tempos de pandemia. Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns números, alguns dados, vamos falar, sim, um pouco de ciência. Eu acho que a gente vive uma era de obscurantismo muito grande e de negacionismo, em que a gente precisa combater isso com verdade científica. Eu acho que nós trabalhamos com educação formal, vocês fazem parte de uma rede pública de ensino, eu faço parte de uma rede federal de universidades, nós representamos a ciência racional no mundo contemporâneo, no século XXI, e nós não podemos negar que é o avanço da ciência que fez com que a gente hoje tivéssemos aí no mundo mais de 80 vacinas, algumas já sendo aplicadas, e outras em fase final de teste, e outras começando. E é por isso que em alguns países do mundo a vida tenta voltar ao normal. Então, a gente, hoje em dia, é um desafio, e chega a ser uma ousadia falar que a gente acredita na vacina. Veja só, eu sou historiador de formação, como o professor Pedro aí me apresentou, sou pedagogo, fiz escola normal aqui de Ceilândia, e acredito sim na ciência. E com isso eu não estou dizendo que os outros saberes não são importantes. O saber teológico é fundamental. As pessoas precisam de fé,
precisam acreditar em algo para além da matéria para poder continuar e levantar da cama todos os dias. Eu não estou dizendo que os outros saberes não são importantes, mas eu estou dizendo também que sem a ciência e sem um conhecimento racional, a humanidade não avança. É isso que eu estou querendo dizer. Então, até dizer que a gente acredita que a Terra é redonda e que ela não é plana, tem sido um desafio. Conversar com os terraplanistas, gente, eu estou falando de terraplanista no século XXI. Eu não sei como é que eu vou dar aula de história da educação, porque eu sou professor de história da educação no mestrado e no doutorado. Então, falar disso hoje em dia tem sido um desafio, sabe? Então, eu quero cumprimentar vocês nessa manhã. Eu estou aqui, estou acompanhando também um pouquinho aqui pelo celular. Olha como a gente não para. Tá vendo? A gente tem que ser múltiplo. Olhando aqui no canal do YouTube, estou vendo que tem gente do Distrito Federal inteiro, pessoal de Planaltina, pessoal de várias cidades. Então, bem-vindos e bem-vindas. Obrigado por dedicar um pouquinho do tempo de vocês para me ouvir. Quero lembrar vocês também aqui que eu vou compartilhar, daqui a pouquinho eu vou pedir para o Léo, que está aqui nos dando suporte, obrigado, Leonardo, vai abrir o slide, eu vou disponibilizar para vocês aqui o slide, e vocês tomem nota do que for necessário. Eu vou trazer material de pesquisa aqui, eu estou publicando um artigo que vai sair em maio, a gente vive de publicar artigo e livro na universidade, mas quero dizer a vocês também que são dados, e não são dados frios, não. Se eu sou doutor, mestre em educação, é porque eu acredito numa educação emancipatória, numa educação crítica que vem do chão da escola. Eu não dialogo na universidade isolado da educação básica, porque fui professor da educação básica por mais de 15 anos. Então, se existe universidade, é porque existe escola e educação básica. Não acredito na separação entre universidade e escola. É por isso que eu trabalho com currículo. Eu sou curriculista de formação. O que faz um curriculista? Dialoga com as formas e organização do conhecimento. Então, a gente precisa estabelecer e estreitar esse conhecimento. Hoje, o meu diálogo é muito direcionado para os anos finais do ensino fundamental, pelo menos foi o que foi pedido. Então, eu vou pedir agora para projetar o slide aí, vou dialogar com vocês. Depois eu quero muito um tempinho para conversas, para a gente tirar algumas dúvidas, né? Vou reforçar aqui, entrem lá no link que o pessoal projetou. Eu vou colocar aí o slide também. Espero que apareça para vocês aí. Tá aí o título, tá, do slide, Organização do Trabalho Pedagógico em Tempos de Ensino Remoto. Gente, eu espero que vocês estejam me escutando. E aqui eu lembro que a gente vive um período de diálogo em que cada sessão de aula e live, palestra que a gente faz, fica quase que, com todo respeito, uma sessão espírita, porque a gente tem que perguntar, vocês me escutam do outro lado? Se estiver me escutando, deem um sinal. Então, a gente se cansa em ter que repetir isso todas as vezes. Então, eu espero, e obrigado, aqui o Carlos está me respondendo que o som está muito bom, eu fico feliz com isso, né? Porque a gente precisa garantir a comunicação, né? Então, eu vou projetar o slide aqui, e está aí o tema, Organização do Trabalho Pedagógico em Tempos de Ensino Remoto. Gente, essa logo que está aparecendo aí embaixo para vocês, Currículo e Processo Formativo, é a logo do meu grupo de pesquisa. Eu quero dizer que a universidade está aberta. Hoje, eu oriento 5 professores e professoras da Secretaria de Educação fazendo mestrado comigo. Eu tenho 2 professores, uma professora e um professor, que vão defender agora no mês de maio 2 dissertações brilhantes. Uma que está discutindo, a primeira dissertação que vai discutir sobre os resultados nefastos da militarização da escola pública, o currículo que derivou da militarização. O outro professor vai discutir sobre a história do currículo das escolas em ciclo e do BIA, aqui no Distrito Federal. Então, o que eu investigo na Universidade de Brasília? Eu investigo a escola sem partido, eu investigo a homeschooling, eu investigo a BNCC, eu investigo a escola militarizada, tudo que é relativo a currículo, a política curricular, sabe? Então, eu espero que a nossa manhã seja profícua, de um debate bem franco com vocês, de diálogo. Eu volto a repetir aqui que eu prezo muito as opiniões contrárias, o contraditório, e é muito bom que a gente viva plenamente as bases de uma democracia, porque democracia não é pensar igual, democracia é pensar. E é muito bom pensar diferente, é muito triste quando os diferentes não têm o direito nem de expressar o seu pensamento, e ninguém aqui precisa concordar com as minhas bases de pensamento. Eu não tenho vergonha nenhuma em trazer a baila aqui, em trazer para vocês à tona a minha base de pensamento, que é uma base de pensamento ligada ao materialismo histórico dialético, ao que pensou Karl Marx lá quando fez a sua revolução de pensamento científico, mas não o que ele disse sobre a Europa, sobre a Alemanha, sobre o modo de produção capitalista lá no século XIX, não.
tá? É o que disse o Marx a respeito do modo de produção capitalista, trazendo à tona os dias de hoje, fazendo as adaptações e ligado ao pensamento revolucionário dos bons brasileiros que pensaram a educação. Então, o que nós vamos ver hoje? Do que nós vamos tratar? Como é que está o acesso durante a pandemia? O que a pandemia nos reensinou? A gente sabe que a pandemia nos trouxe alguns ensinamentos. Quais foram as ações do poder público? Como é que está a nossa realidade? Eu vou distinguir alguns conceitos com vocês, e vocês já sabem disso, é só para fixar. Mas isso é muito importante por posicionamento político, saber o que é EAD, o que é ensino remoto e o que é ensino híbrido. Existem grupos e aproveitadores da pandemia na saúde, na segurança pública e na educação, principalmente. Sabe, gente? Muita gente que se aproveitou e está se aproveitando da precariedade da educação brasileira para o depois da pandemia. Veja só, as pessoas nem pararam de morrer, nem todo mundo foi vacinado e está longe de ser vacinado ainda nesse país. A gente torce para que no segundo semestre a vacina chegue a todos e todas, porque precisa chegar, por um apagão político da saúde, do Ministério da Saúde, assim como aconteceu na educação, a vacina não chegou para todo mundo, porque hoje, segundo os dados da OMS e de outros órgãos e ONGs ligados à saúde pública no mundo, o Brasil era para ter mais de 220 milhões de doses de vacina hoje, no mês de abril, e a gente não tem nem metade disso na mão, mas porque a gente se negou a ter as vacinas quando deveria ter. A gente, aliás, negamos até a existência do vírus, até esses dias para trás, sabe? Então, por esse apagão, os aproveitadores chegaram também na educação, e muita gente está se levantando e está se coçando para implementar esse ensino híbrido até depois que passar a pandemia. E vocês da educação básica, e eu que pesquiso educação básica também, a gente precisa se levantar. Porque o que nós estamos tentando fazer durante a pandemia é minimizar os impactos que ela trouxe para a educação pública, sobretudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é normal e natural a gente tentar ensinar matemática, química, física, biologia, língua portuguesa, alfabetizar à distância. A criança, o jovem, o estudante precisa do acolhimento social, precisa da convivência primária, secundária, que só a escola presencial oferece. Sabe? Veja o que eu estou dizendo. E isso, os entusiastas que defendem o ensino à distância na educação básica, aqui eu não estou falando da qualidade da EAD, não. Eu sou professor da UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil. Eu não estou falando que educação à distância, regulada por lei, que forma professores e professoras e outros cursos à distância com qualidade, porque tem os cursos bons e tem os ruins. Presenciais também. Eu não estou falando dessa UAB, da EAD com qualidade, não. Calma. Eu estou falando dos aproveitadores da pandemia e do pós-pandemia, veja só. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é para a gente tomar muito cuidado com o que a gente anda fazendo hoje, para que quando a pandemia acabar, porque ela vai acabar, e é por isso que a gente tem que tentar se tratar nos dias de hoje, para o que sobrar da gente, olha o que eu estou dizendo, da gente, da educação, para que a gente ainda tenha força política e pedagógica para sobreviver a isso. Gente, nós estamos acordando todo dia com um monte de figurinha no WhatsApp, luto. Quem nunca acordou com essas notícias? Tem dias que eu vou dormir mais cedo, porque eu digo para mim mesmo, eu preciso dormir para parar de receber notícias de luto, eu não aguento mais receber notícias de luto. Nós somos humanos, nós somos seres humanos, e cada dia mais o vírus e a mortandade do vírus tem chegado perto da gente. Então, a gente precisa também se blindar com relação a isso. O pior é saber que existem aproveitadores que querem implementar esse ensino híbrido depois que a pandemia acabar. E eu volto a repetir, os defensores da homeschooling, que é estudar em casa, eu vou falar disso daqui a pouquinho, eles acham que depois que a pandemia acabar, vai ser normal e natural a gente continuar com esse sofrimento dessa educação remota, com o mundo normal voltando ao normal e a gente tendo que fazer isso. Semana na escola e semana em casa. Eles não sabem o que é ter uma rotina em casa, com filhos ou com... Vou fazer uma brincadeira aqui, mas uma brincadeira muito séria. O carro do ovo passando, o carro da pamonha, o carro do quebra-queixo, o carro da verdura, o carro do produto de limpeza em casa. Olha, eu moro em apartamento aqui em Ceilândia, no 13º andar. O barulho nem é tão grande. Isso quando não tem alguma obra, uma furadeira, alguma coisa que cai. Quem não tem esse privilégio de ter o direito de ter algum silêncio, ainda sofre com esse barulho a mais,
São muitos carros, são muitos barulhos. Então, cuidado com isso, tá? A gente vai conhecer alguns poucos discursos sobre o ensino remoto, que é uma pesquisa que eu vou publicar junto com o orientando meu de mestrado. Esse artigo vai sair no mês de maio. Então, é por isso que eu não posso disponibilizar o slide para vocês ainda, mas tomem nota do que vocês acharem que é necessário. Então, é dado de pesquisa, por esse motivo não pode sair ainda, não posso disponibilizar a vocês, tá? Vamos falar da OTP, isso já está publicado nesse livro aqui, que ainda foi desdobramento na minha tese de doutorado, é onde eu discuto a necessidade do currículo integrado. Eu vou aproveitar também sempre para mostrar um livro que eu publiquei o ano passado em parceria com um colega de vocês e um amigo meu da Secretaria de Educação, que é o professor Eri, onde a gente discute o encontro entre o currículo e a avaliação no PPP da escola. Esse é um outro livro, tá? Estão divulgando aí para vocês aí o meu e-mail, pode divulgar aí, por favor. O meu Instagram também, para vocês me procurarem no direct em particular. O meu Instagram é só uma conta profissional, não tem nada pessoal lá, é só profissional para discutir as questões de livro, de palestra. Eu tenho muitos livros publicados por 2 editoras e vários artigos onde eu tenho tentado discutir isso. Gente, o meu intuito, eu sempre digo isso, eu fui para a Universidade de Brasília e levei comigo a Ceilândia, a Secretaria de Educação, a educação básica, profissional e superior para lá. Então, estou de portas abertas, eu falei para vocês, né, eu já formei 5 mestras, estou formando mais 2 agora, no mês de maio, e estou sempre abrindo vaga para aluno especial nas minhas disciplinas, fiquem de olho nos editais, porque a Universidade de Brasília precisa se abrir mais, precisa ser mais democrática, e nós precisamos ter mais mestres, doutores e doutoras alfabetizando, dando aula no ensino fundamental, no ensino médio, na Secretaria de Educação. Eu fiz mestrado e doutorado e voltei para a sala de aula. Quando eu fiz o concurso para a Universidade de Brasília, eu fiquei quase 1 ano nos anos iniciais, porque eu dei aula no ensino médio, na história, mas a minha praia sempre foram os anos iniciais. Eu tive uma experiência rápida no ensino fundamental 2, na história, mas minha praia sempre foi lá, o 4º e o 5º ano. Então as pessoas achavam estranho, um doutor na escola, o dia que esse país tiver mestre e doutor na educação básica, nós vamos ser o país da educação. Mas para isso também as secretarias de educação precisam ter política de valorização. Não é normal, não é natural. A formação, os altos níveis, os quadros de competência que a nossa Secretaria de Educação tem, de vários mestres e doutores com essa competência ganhando tão mal, não é normal. Então precisa valorizar também. Do que adianta eu dizer, olha, venham estudar comigo, venham fazer mestrado, doutorado comigo, e você volta para a Secretaria de Educação ganhando 300, 400 reais a mais. Enquanto isso, você tem 200 empréstimos no BRB. Olha como eu conheço a nossa realidade. Gente, calma, não estou falando que todo mundo é endividado, não. Eu estou dizendo que boa parte de nós precisa fazer certos sacrifícios financeiros para sobreviver, porque a inflação está nas alturas. O pacote de arroz está 30 quilos. Para você comer carne vermelha hoje em dia de qualidade, você precisa dispor de 40 reais para comprar 1 quilo de carne. Ok? A gasolina está muito cara, o nível de inflação está muito alto. Ok? Então, por favor, esse é o Brasil. Eu discuto o Brasil dessa maneira. Então é muito difícil falar disso hoje em dia, mas precisamos falar. Vamos falar também sobre um trabalho interdisciplinar no meio da pandemia, se é possível. Vou falar do currículo de transição e trarei para vocês no final da fala, e não é receita de bolo não, tá? Eu não estou aqui para dizer como é que vocês precisam trabalhar, mas para orientar, trazer algumas luzes, porque eu já sei que vocês próprios já fazem vários trabalhos de qualidade, ok? Que são práticas exitosas, que tem acontecido no Brasil afora, e até sugestões de alguns softwares, de algumas coisas que são free, que tem licença de graça, para tentar incrementar essas aulas remotas aí. Mas eu já digo mais, ninguém aqui é super-herói, ninguém aqui é dos Vingadores ou da Liga da Justiça, e tem que se sacrificar e sofrer nesse momento, se nem quem está nos altos cargos do governo, do Ministério da Educação, está se sacrificando para poder implementar política pública de qualidade, para levar a educação para todo mundo, tá? É isso, ok? Vamos continuar aqui, então. E vocês me perdoem se às vezes eu trago essa fala politizada, mas é que não existe neutralidade na educação nem na política, sobretudo nesse país. Quem se acha neutro é porque se aliou ao mais forte, tá? Quem dizia isso era um alemão, um sociólogo alemão chamado Max Weber. E eu já trago o Paulo Freire, viu? Paulo Freire. Falar de Paulo Freire hoje em dia é chamar briga. E chamar briga com quem acha que conhece a obra do Paulo Freire, o maior educador do século XX. Ninguém falou melhor de educação do que Paulo Freire. Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens e mulheres
e outros se educam entre si, mediatizados pelo mundo, sabe? A leitura do mundo precede a leitura da palavra. As terríveis consequências do pensamento negativo são percebidas muito tarde. Então, Paulo Freire dizia isso diante de uma realidade muito nefasta que ele via. Ora, o Paulo Freire foi o primeiro professor do Brasil a dar aula numa universidade fora, convidado, sabe? Então, veja que eu trago o Paulo Freire para embalar a nossa discussão de manhã, já no começo, para dizer que aqueles que condenam o Paulo Freire hoje é porque não conhecem a obra e o legado progressista que ele trouxe. E o Paulo Freire, ele falava de uma possibilidade de educar as pessoas, primeiro os jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de ter educação de qualidade no período em que eles deveriam ter tido, sabe? Então, é preciso, sim, ter qualidade na medida em que as pessoas têm que ter na idade correta, sabe? Então, eu estou olhando aqui algumas perguntas no chat, olhando, não vou conseguir olhar tudo, mas é só para fazer uma interpelação aqui, até uma interação ativa com vocês. Quando eu falo, viu, Valdir, que as pessoas precisam fazer mestrado e doutorado, é quem quiser, é ter o direito de cursar, porque muita gente tem o desejo, a universidade às vezes fecha as portas. Quando eu falo precisa fazer, é quem quiser. E inúmeros professores não têm essa necessidade e fazem o seu trabalho da melhor qualidade possível. Eu estou dizendo que quem quiser deve ter o direito e todas as condições para isso. Ter política para o afastamento, como nós já temos, mas também ter política de reconhecimento. Nós não podemos esquecer a natureza do mestrado e do doutorado, que é preparar os professores e as professoras para a educação superior, mas também para trazer qualidade para a educação básica. E isso é necessário, tá? Mas é claro que aqueles que precisam e querem fazer, que eles achem espaço também para o seu retorno na educação básica. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou dizendo que todo mundo precisa fazer mestrado e doutorado, eu estou dizendo que aqueles e aquelas que optarem precisam encontrar as portas abertas, porque infelizmente as universidades ainda são muito fechadas e precisam se ligar, entendeu? Com relação a isso. Então, trazer o Paulo Freire para embalar a nossa discussão. Gente, uma breve radiografia de acessos. Esses dados aí, que são da Datafolha, e dessas fundações muito perigosas, que é o Itaú, a Lema e esse Imaginable Futuro, né? Mas são dados alarmantes. Sabe o que são essas porcentagens? Que eu sei que para vocês pode estar muito pequenininho aí, mas em um ano de pandemia, esses dados aí se remetem, saiu no Correio Brasiliense, eles são de um ano de pandemia, de março até março desse ano. Por região, a quantidade de acessos que os estudantes fizeram, e isso é juntando, gente, todas as formas que os estados e municípios disponibilizaram para que os estudantes tivessem acesso à escola, tá? Agora, vejam só, o dado geral mostra que quase 75% dos estudantes brasileiros, as estudantes, tiveram acesso, tá? A alguma forma de atividade na escola. É um número alto. Agora, aqui eu não vou discutir a qualidade desse acesso, porque vocês sabem até melhor do que eu que qualidade foi essa. Eu não vou discutir aqui qualidade social, qualidade total, qualidade de aprendizagem, mas tiveram acesso. Agora, esse acesso conta desde de receber uma atividade impressa em casa até acessar uma vez no ano o e-mail. Então, é discutível esse acesso. Mas olhando os números por região, a gente entende que os dados socioeconômicos do país, desde a colonização, ainda são refletidos até hoje. Qual foi a região onde os estudantes mais tiveram acesso? A região sul. Olha lá, 94% dos estudantes tiveram acesso à escola de alguma forma. E a região que teve menos acesso, devido às condições macrosociais, geopolíticas e econômicas, foram a região norte e a região nordeste. Por que será? O nosso centro-oeste está ali no meio, né? No meio de campo, 80%. O sudeste vem com 85%. Agora, falando da distribuição aí no gráfico em pizza, o que a gente tem aí é que o seguinte, a maior parte desses acessos está aí no verde, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas foi por atividades pela TV, pelo rádio, internet, computador, celular, ou vídeo aula gravado. A outra parte foi computador, material impresso e por aí vai, tá? Então, só para mostrar de que forma esses acessos têm acontecido. Diante disso, eu trago uma provocação para vocês.
Vou minimizar aqui um pouquinho e eu trago uma provocação para vocês. Vou beber uma água aqui, que está um pouco seco. Tá? Olha só. E eu pergunto a vocês para provocar mesmo. Essa reportagem saiu aí nos meios de comunicação, tem mais ou menos uns 15 dias. Até quando a improvisação com a educação brasileira será banalizada? Não é para me responder, porque a gente não tem essa resposta de imediato. É para provocar. Sabe? Até quando? É normal, é natural uma família da zona rural, e eu falo da zona rural devido às distâncias dos centros urbanos. É só por isso. Ter que construir uma casa na árvore, uma escada, e ter que comprar do seu próprio bolso um pacote de dados da internet para que os filhos tenham um sinal melhor e essa criança tenha que subir todos os dias, esse jovem, para ter a sua aula no topo dessa árvore, para que ele consiga ter acesso. E foi assim que a família desse estudante lá no Pará, no interior do Pará, fez para conseguir se virar e ter o melhor sinal. Porque a família já tinha gasto com o pacote da internet, não é? E ele teve que, o pai e a mãe tiveram que construir essa casa na árvore, digamos assim, e eu não sei se vocês conseguem enxergar o celularzinho lá em cima, para ele assistir às aulas todos os dias na telinha do celular e ter acesso a todas as tecnologias e assim conseguir ter a sua aula. E assim, Brasil afora, as pessoas têm que se virar, mas são as pessoas, não existe uma política maior efetiva para garantir esse acesso. É por isso que eu digo a vocês, tem sofrido crianças, jovens, adolescentes, os professores, as professoras, as comunidades, todos nós. E o alto escalão do Ministério da Educação, que aí está, durante 8 meses do início da pandemia, de março até quase o final do ano passado, sofreu um apagão de não saber o que fazer para minimizar os impactos da pandemia. E por sermos uma federação, cada estado e município teve que se virar para poder minimizar esses impactos. E por que eu estou trazendo isso? Essa improvisação tem acontecido desde que os jesuítas chegaram aqui, sabe? E o Darcy Ribeiro já dizia, junto com a Anísio Teixeira, lá no início do governo Vargas, no período da redemocratização com o Vargas, depois do Estado Novo, no final dos anos 30, quando o Vargas criou o Ministério da Educação e da Cultura, o Darcy Ribeiro e o Anísio Teixeira diziam que o projeto para o fracasso da educação do Brasil não era uma ideia infantil, mas era um projeto. Então, existe um projeto de elite nacional brasileira para que a educação brasileira fracasse. Veja o que eu estou dizendo. É um projeto. Então, a educação pública brasileira tem sido tratada como algo de segunda linha desde então. Professor Tiago, isso não é nenhuma novidade. Tá, se não é nenhuma novidade, o que nós estamos tentando fazer para reverter isso? Essa é a grande questão. Aí vocês perguntam, eu tento fazer o meu melhor trabalho. Ótimo! Já é um grande começo, né? Então, isso é uma perspectiva em que a gente precisa pensar dentro da minha sala de aula. Ok? Começa daí. Então é só para provocar vocês. Até quando a improvisação com a educação vai ser banalizada? E até quando eu preciso sair da minha condição de zona de conforto? Começa daí. Outra coisa também que eu vou dizer. Educação se faz no coletivo, não é no individual. Isso é um ponto importante. Enquanto eu não politizar a mente, não é fazer filiação com partido político. Embora a política na América do Sul e no mundo inteiro se faça a partir de partidos políticos. E aqui no Brasil a discussão precisa ir além do maniqueísmo, direita e esquerda. Até porque falar de esquerda no país aqui é um problema. As nossas esquerdas, no plural, elas estão pulverizadas. E se quiserem retomar o poder, vão ter que se reinventar. Senão nós vamos ficar nessa repetição aí durante muitos anos, tá? Então, muito cuidado com isso, ok? Vamos avançar. O que a pandemia nos reensinou, deveria ter reensinado? Gente, que o Brasil ainda é um país desigual, que nós não podemos escapar dos avanços das tecnologias da informação e da comunicação, e aqui eu faço uma ressalva. Quando eu falei cuidado com o pós-pandemia, cuidado com o que estão tentando fazer depois que acabar as aulas remotas, eu não estou dizendo que a pandemia também foi um desastre para a educação, não. Nós temos que avançar 100 anos em 3 meses, 4 meses. E nós tivemos que aprender muito, mas a minha crítica aqui é o seguinte, nós, professores, nós não tivemos um auxílio grande das políticas públicas, é isso que eu estou querendo dizer. Faltou isso. Mais uma vez, a improvisação e o avanço teve que vir da gente. Então, nós precisamos cobrar isso. Papel do poder público, do Estado.
E a gente precisa cobrar isso, independente se o partido político é azul, amarelo, verde, vermelho, laranjado ou colorido. É isso que eu estou querendo dizer. E nós, sim, tivemos avanços. E precisamos levar adiante o que foi de positivo durante a pandemia para a escola, para a educação. Veja quantas reuniões vão poder, sim, acontecer no formato remoto. Algumas, depois que acabar a pandemia, para a gente ganhar tempo, para economizar. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos continuar nesse formato remoto com as nossas crianças, com os nossos estudantes, porque ensino presencial tem um significado pedagógico antropológico, e nós não podemos abrir mão do direito à educação pública de qualidade. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Nós necessitamos de formação, não é nenhuma novidade para vocês. A tal das metodologias ativas, elas são necessárias e são, sim, um bom caminho, mas não vão salvar a humanidade. Falar de sala de aula invertida, de gamificação, de PBL também não é nenhuma novidade para vocês. A grande novidade ou a grande necessidade é que não se faz isso sem investimento público. Né? E passou da hora do professor ter que se virar do seu jeito para dar conta disso. O professor precisa de formação de qualidade, formação continuada. Porque a nossa formação inicial, ela não dá conta de tudo. E nem tem que dar. A parceria escola-professor-família ainda é essencial. É interessante que muita gente que defendia educação domiciliar antes da pandemia agora está tendo que rever isso. Famílias, porque não estão dando conta e nem aguentando as suas crianças em casa. E estão desejosos que a pandemia acabe para mandar os seus filhos para casa. É interessante notar essa mudança de postura. Hoje, quem defende a homeschooling são aqueles donos de material didático de editora que vão poder lucrar muito vendendo material didático para o Ministério da Educação, que vai distribuir esses materiais para as famílias que vão defender a homeschooling, algumas poucas, não é? Agora, a gente também tem que entender que nós, docentes, a gente não vai ser substituído pelas próprias tecnologias, ok? Tudo bem? A gente precisa dizer, não é nenhuma novidade, que informação e conteúdo não são conhecimento. A perspectiva de um currículo, que é a forma de organizar o conhecimento tradicional, tecnicista, isso já é ou precisa ser passado pretérito. Hoje, informação e conteúdo, os nossos estudantes têm a mão, na palma da mão de um celular, de um tablet, enfim. Agora, transformar conteúdo da forma como está na Base Nacional Curricular Comum, que é esse documento horroroso que foi aprovado, mas que é uma política pública, a gente tem que tentar fazer o melhor possível com ele. Transformar aquilo que é conteúdo em conhecimento é o nosso desafio do magistério, da carreira docente, aí é que está o pulo do gato, ok? Vamos avançando. Agora, ó, as ações que o poder público tentou implementar. E eu digo tentou porque nem tudo se concretizou, mas é o que eles anunciam que fizeram. O apagão do MEC em 2020 eu já falei. Agora, houve um parecer número 5 de 2020 que veio do Conselho Nacional de Educação para o ensino fundamental, que é o que nos move aqui hoje, sobretudo o público-alvo. Olha o que foi sugestão. Agora, veja só, é uma política pública prescritiva. Isso não significa que ela trouxe ações do poder público, como investimento financeiro e dinheiro direto na escola. E são coisas diferentes. Isso faz parte do ciclo de políticas públicas, mas só houve a prescrição, não chegou dinheiro na escola como deveria. Qual foi a sugestão do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação, para minimizar, né? Aulas gravadas para televisão organizada pela escola, sistema de avaliação realizado à distância, vou falar disso depois, lista de atividades e exercícios, sequências didáticas, coisas que a gente já fazia no presencial, guias de orientação aos pais e estudantes sobre a organização de rotinas diárias, pais que perderam familiares, pais que perderam emprego, pais que estão tentando sobreviver à custa de uma alimentação que não é de qualidade, porque não estão dando conta de consumir nem as calorias diárias, porque perderam o emprego ou a renda caiu muito, utilização de horários de TV aberta, elaboração de materiais impressos, distribuição de vídeos educativos de curta duração, oferta de atividades online assíncronas regulares, ou seja, aquelas que você faz em algum horário e deixa disponível para o estudante, essas são as atividades online assíncronas, aquelas que são síncronas são como essas que estamos fazendo agora, ao vivo, tá? Em seguida vem a realidade, né, gente? Diante de tanta coisa bonita anunciada. E eu estou provocando vocês mesmo, né? O meu trabalho aqui, o meu papel, gente, não é fazer com que vocês desanimem ou não é trazer receita pronta. Eu não tenho receita pronta. Não se trata disso.
O momento aqui de formação com vocês é dizer e mostrar, olha, a realidade é essa, eu reconheço tudo que vocês têm feito e nós também na universidade, vamos dar as mãos. Vamos ver o que podemos fazer para minimizar esses impactos, mas é para dizer também, somos humanos, estamos cansados, o que podemos fazer para melhorar? Agora vem as provocações. Como se estrutura e se corporifica uma organização de trabalho pedagógico numa perspectiva de formação plena e crítica do indivíduo? Como é que eu faço isso? Diante de um cenário tão adverso. E ainda pergunta-se, que modalidade de educação é essa que se desenvolve mediante tamanha desigualdade socioeconômica no Brasil, em que, olha isso, apenas 67% dos domicílios possuem acesso à internet. Isso é um número preocupante. Sendo que 93% deles acessam pelo celular. Veja só, nem todo mundo tem computador, gente. E no ensino durante a pandemia, computador é essencial. Como lidar com a educação remota no meio da maior pandemia do século? Não nos esqueçamos dos oportunistas políticos, que estão cheios, eu já falei isso com vocês, tá? Agora, como tem sido nossa realidade há um ano? Aí vocês vão falar, eu sei, eu tenho vivido ela, mas é bom às vezes vir alguém, entre aspas, de fora, para mostrar para vocês um pouquinho essa realidade tão nefasta. Veja só, né? Olha isso. Conhece esse ambientezinho do Google Meet? Essa tem sido a nossa realidade, essa tem sido a nossa sala de aula. Produzir conteúdo a longo, médio e longo prazo, para o ano inteiro, para o semestre, para o bimestre, não é fácil. Você tem que elaborar tudo isso pensado para cada estudante, para a individualidade, para a idiosincrasia, quer dizer, a subjetividade de cada um é um desafio enorme. Ter que ir atrás de tentar fazer o que você fazia no presencial, na tela de um computador, não é fácil. Então você tem o Google Sala de Aula, às vezes você tem que ir atrás do Teams, às vezes você tem que ir atrás do Facebook Sala de Aula, que existe esse recurso. Fora isso, você tem que ir atrás também do outro ambiente, do Moodle. O Moodle, você tem que criar salas de aula. Então, criar conteúdo para o ambiente virtual demanda tempo. Você tem que ir atrás, às vezes, de quebra de patente, porque você não pode disponibilizar conteúdo que sejam que tenha proteção de obra pública, de obra privada. Se você disponibilizar material que seja privado, você pode ser até responder por sanções. Então, isso é muito grave. Nós não estamos preparados para isso, quem não trabalha com educação à distância. Que preparo nós tivemos para isso? A nossa preocupação não é cometer crime, claro que não. É disponibilizar o conteúdo para os estudantes. Então, os nossos professores e professoras, nem todos foram preparados para lidar com disponibilidade de material no ambiente virtual. Fora isso, isso aí é só o layout do meu canal. Eu aproveito para divulgar, viu? Entrem lá, Café e Prosa Acadêmica, vídeos de formação. Eu tive que me reinventar também. Então, todos os vídeos, as lives, os assuntos que eu discuto lá, principalmente do campo do currículo, da didática, da avaliação, da política curricular, tá lá. Teve que professor que teve que virar quase que um youtuber, né? Então, sim, nós estamos em sofrimento, as famílias estão em sofrimento, né? É muito grave. Os e-mails, isso aí é minha caixa de e-mail. Essas imagens que eu estou mostrando para vocês são imagens minhas ou do meu papel de pai mentor aqui do meu filho. Eu tenho um filho em idade escolar com 12 anos também, então aquele Google Classroom é da escola dele. Olha lá o tanto de e-mails que eu excluí num dia só. 467, pode ser que tenha professor, colega meu aqui, que tem muito mais e-mails do que isso. Porque veja só, você tem e-mail, você tem WhatsApp, você tem YouTube, é um sofrimento intelectual muito grande. O WhatsApp apita já é gatilho para mim. Olha o meme aí, só para a gente brincar aqui com o nosso próprio sofrimento. Áudio de um aluno, 300 grupos, pai de aluno, áudio da direção, portarias, decretos, links de reunião, e a gente enlouquece. E no final do dia, a gente está exausto, estamos exaustos. Olha aí o tanto de gente no WhatsApp, gigantesco. A gente cria trauma de celular, e muita gente me lembrando aqui no chat, um celular para 3, 4 crianças, com pacote de dados pequeno. Como pagar pacote de dados se você não dá conta das calorias do dia, de se alimentar? Essa é a realidade. E a gente tem que improvisar. E as metas para 2020 ficaram todas para trás. Eu acho que a meta inicial é sobreviver, mentalmente, fisicamente. É muito grave, gente. Agora, chegando até aí, fundamental a gente distinguir algumas coisas, como eu falei para vocês. Olha isso. De acordo com o decreto 9.057 de 2017, a gente precisa distinguir algumas coisas, viu, gente? Respira um pouquinho aí, eu vou tomar uma água aqui também. Eu sei que muita gente já sabe disso, outros não, outras não.
Estamos aqui no momento de aprendizagem de troca. Fico muito triste com a soberba intelectual de alguns colegas da educação superior, que estão no nível superior que eu estou, nível superior que eu digo de trabalho, viu, gente? Ou da educação básica, que já acham que sabe tudo. O ser humano que já acha que sabe tudo, gente, está pronto para morrer e desencarnar. Não precisa mais trabalhar. Pode descobrir o que está após morte. Agora, aquele que acha que está como eu, que tem que aprender todos os dias, é muito bem-vindo por aqui, tá? Vamos aprender. Educação à distância é a modalidade educacional onde existe mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem que ocorre com a utilização de meios de tecnologia, de informação e comunicação, com pessoal qualificado. Então, a educação à distância existe há muito tempo nesse país e é mediada por tecnologias, por tempos e espaços diversos. Existe um aparato legislativo grande e existe suporte. Essa é a educação que é à distância. Existem plataformas, ok? O que é um ensino remoto? Constitui uma alternativa, veja só, é a alternativa para a manutenção do processo de ensino presencial até pouco tempo realizado na modalidade presencial, onde as aulas ocorrem de modo síncrono, videoaula, aula expositiva, webconferência, e assíncrona, por meio de atividade no AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem. Então, o ensino remoto é uma situação provisória. Então, é importante entender isso. O ensino híbrido, o ensino remoto, ele é provisório. É importante entender isso. Enquanto a educação à distância é uma modalidade consolidada, o ensino remoto não é uma modalidade, que é o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos dando aula remota para compensar o ensino presencial. Ok? Vocês estão conseguindo ver os slides aí? Algumas pessoas estão dizendo que está travando, acho que agora regularizou, né? É porque a gente estava aqui passando, ok? É porque tinha muitas imagens, acho que agora regularizou, tá na tela das distinções. Então, a educação à distância é uma modalidade, é porque muita gente está dizendo que a gente está promovendo EAD, né? Então, ensino remoto não é modalidade, é uma compensação do que a gente está tentando fazer, por mais que seja remoto, o remoto seja à distância. É isso que eu estou querendo dizer. O ensino remoto é uma compensação do presencial. Já o ensino híbrido nem é modalidade e nem é improviso. É uma abordagem pedagógica que tenta combinar as duas coisas. Num momento você vai no presencial e num outro momento você faz remoto. Esse ensino híbrido, ele tem ocorrido nos países onde a vacinação aconteceu em massa. Para que os alunos, os estudantes, os profissionais da educação não se exponham ao vírus imediatamente, você testa primeiro todo mundo e para testar, você volta aos poucos. Metade da turma vai presencial, a outra fica em casa. Então, esse formato é o híbrido. Volto a repetir. O que tem acontecido hoje no país, há mais ou menos um ano, é o ensino remoto. Nós não podemos aceitar que o ensino remoto é à distância, eu digo como modalidade, porque senão vão tentar implementar o ensino remoto mesmo depois que a pandemia acabar, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Se não, a gente volta nisso nas perguntas aí que vocês podem fazer, ok? Tá bom? Beleza, vamos lá voltar no slide para eu passar, porque eu não quero tomar muito tempo de vocês. E aí, aqui eu passo um pouquinho para alertar vocês com relação a isso, os perigos nefastos da homeschooling. Eu aproveito aqui para pedir o nosso suporte aí, o Léo, para poder colocar um link de um texto que eu publiquei no ano passado num dossiê sobre os perigos da política da homeschooling. Por que eu estou dizendo isso? Tá aí o link. Nossa, que rapidez. Obrigado, Léo. Diferenciar a educação escolar de educação familiar e educação domiciliar. Esse artigo foi publicado na Revista de Educação da Federal do Acre e faz parte de um dossiê sobre política curricular. Gente, tentar forçar uma situação quase normal, ainda que sob o discurso de complementação de estudos em casa, pode gerar argumentos perfeitamente cabíveis para um novo desenho educacional muito mais desigual do que esse que temos. A obsolescência do papel docente da escola enquanto instituição material e física para uma emancipação humana. Gente, o que eu estou querendo dizer com esse texto aí, de 2020? Esse Silva aí sou eu. Que nós não podemos aceitar
politizar agora, nesse momento, e regulamentar homeschooling num país que não garantiu escola pública para todos e todas ainda. Nós não temos ainda o ensino médio, por exemplo, que é a última etapa da educação básica para todo mundo. Vários estudantes em vários municípios precisam se mudar para garantir o ensino médio, ou ter que pegar um ônibus, um transporte precário de 1 ou 2 horas por dia, ou até mais para poder estudar. Então, se a gente regulamentar a homeschooling agora, nós vamos precarizar a escola pública, que já é um pouco precária, ou muito precária. Então, cuidado com os entusiastas da homeschooling. Depois, quem quiser mais detalhes, pode acessar esse meu artigo, que eu publiquei o ano passado sobre os perigos da homeschooling. Nesse artigo, eu trago levantamento sobre os maus que a homeschooling causou em outros países. Porque muito político de extrema-direita e alguns religiosos, não a religião ou a fé, não é isso que eu estou dizendo, mas religiosos aproveitadores estão querendo condenar o que se faz na escola pública para chamar a defesa dessa homeschooling. E estão aproveitando a pandemia para fazer isso, tá? Então, muito cuidado com a homeschooling. Muito cuidado, ok? Vamos pensar, então, agora um pouquinho, mais ainda. Gerenciar o trabalho pedagógico em tempos de aulas remotas é um desafio, a gente sabe disso, hercúleo, diário, pois demanda uma verdadeira reorganização da OTP, da Organização do Trabalho Pedagógico. E aí pensar ou repensar didática, estratégia metodológica e formas avaliativas. Aí vem a perguntinha, ordinária até. Pensar a OTP não resulta, ou não pode resultar, gente, no estreitamento educacional e curricular, como diz o Luiz Carlos de Freitas, ou ainda no cadeado curricular. Eu explico isso. O que é estreitamento educacional e curricular? São algumas orientações que chegam até das, vou colocar no plural, secretarias de educação. Já que estamos vivendo em pandemia, o tempo é curto e as aulas são menores, está todo mundo cansado, vamos fazer uma adaptação ou adequação dos currículos, vamos ensinar só o que é importante ou essencial. Então vamos adaptar. Cuidado com essas adaptações. Eu sei que não dá para ensinar tudo, mas não dá para ensinar tudo que está no currículo, na BNCC, nem no presencial. Então calma. Nós vamos ter que baixar a nossa bola das expectativas de aprendizagem. Agora eu vou falar direto de trabalho pedagógico. O que eu não dava conta de ensinar no presencial, eu também não vou dar conta de ensinar no ensino remoto. Eu não posso aplicar a minha mesma avaliação do presencial no remoto. Eu não estou dizendo que você não tem que avaliar o estudante. Claro que tem que avaliar, é óbvio. Só que a forma de avaliar tem que ser diferente. Tá? Então me fala aí, Thiago, como é que eu vou ter que avaliar? Calma que eu vou tratar disso. Agora eu quero só falar para você que estreitamento curricular é quando a avaliação, seja ela qual for de aprendizagem, seja o vestibular, o PAS, a Provinha Brasil, a Prova Brasil, aqueles conteúdos é que determinam o currículo, ou seja, o que você vai ensinar. Então eu só dou aula agora do que vai cair nessas provas, e não do que eu acho importante para aquela idade, para aquela série. Isso é estreitamento curricular. O outro conceito que eu trago para vocês aqui é cadeado curricular. O que é cadeado curricular? É quando as secretarias de educação, ou então qualquer política externa até a Secretaria de Educação, como a BNCC, que alguém elaborou e não foram vocês nem eu, a gente pode até ter contribuído, mas nós não fomos ouvidos na plenitude da nossa opinião, dizem e se fecham no cadeado quais são os conteúdos que têm que ser ensinados. E nós aqui do DF ainda temos, eu não vou dizer sorte, mas um certo privilégio de termos ainda o currículo em movimento, que não é perfeito, que não existe currículo perfeito, mas é um dos melhores do país, porque nós não seguimos a risca a BNCC. Eu vou fazer uma live aqui para o canal Mulheres Inspiradoras da professora Gina, minha amiga Gina aqui da Ceilândia, tá? Que é falando das contradições da BNCC e do currículo em movimento. O nosso currículo em movimento é baseado na pedagogia histórico-crítica do Saviani e na psicologia histórico-cultural do Vygotsky. Vygotsky foi o grande teórico da Revolução Russa. E o que isso significa? Que enquanto a BNCC é ligada aos projetos de neotecnicismo e neotradicionalismo, né, essa BNCC que resgata uma educação tradicionalista e tosca, o currículo em movimento trabalha com uma perspectiva muito mais emancipatória e progressista. Ah, eu não sabia disso. Pois a gente precisa estudar mais o currículo em movimento. Trabalha para uma educação tradicional, uma educação muito mais emancipatória, o currículo em movimento. Talvez as formas de implementar o currículo em movimento é que precisam ser revistas. Mas depois eu passo essa data para vocês vão ver aí nos anúncios, mas eu acho que é dia 4 de maio, me parece, eu vou fazer essa live para o canal da Gina aí, que são as relações entre o currículo em movimento e a BNCC. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode se fechar nesse cadeado curricular, que são as interferências externas.
Então, é um desafio pensar OTP em tempos de pandemia, tá? Vamos avançando um pouquinho. E eu vou avançar porque eu tenho mais alguns poucos minutos e eu não quero correr muito. Agora, olha só. Eu trago para vocês agora algumas falas que eu capturei e eu fui investigando junto com um orientando meu de mestrado. Esses são os dados que vão sair no artigo. O artigo que eu escrevi, junto com esse orientando meu de mestrado, que é colega de vocês da secretaria e vai defender a sua dissertação agora no mês de maio, nós escutamos alunos, professores, gestores e as famílias sobre o que tem passado nesse um ano de pandemia. Olha o que a gente tem escutado. Veja só. Às vezes o professor manda a gente fazer um monte de página do livro, tirar a foto e enviar. Algumas tarefas nem dou conta de fazer. Às vezes a gente é expulso da sala e o professor não coloca a gente de volta. As aulas são cansativas e de difícil assimilação de conteúdos. O acesso às aulas é tranquilo, mas tem mais facilidade quando o professor explica em presencial do que por vídeo. Em minha visão, as aulas remotas são essenciais. Sou muito privilegiado, tenho um canto tranquilo e sem interrupções, internet e possibilidade de imprimir. Estou achando o ensino remoto um pouco difícil, mas estou fazendo aos poucos. Eu saio de casa, vou para a casa da minha avó, pegar a net, porque em casa a net não é boa, mas agora estou dando para fazer tudo numa boa. Os conteúdos têm sido explicados de acordo com o nosso livro. Geralmente, como é na plataforma, não há conversa. Não falamos da nossa realidade, mas ele fala dos problemas que existem onde a gente mora. Reparem que os estudantes também precisam, às vezes, e têm necessidade de falar sobre o que estão passando. Reparem que os estudantes têm problema de acesso. Reparem que, às vezes, eles têm que sair da casa deles também para conseguir pegar um sinal. Reparem que alguns têm achado importante também as aulas remotas. Reparem que outros não têm diálogo com os professores. Então, gente, são realidades e realidades. Avançando um pouco mais. Agora vem os professores, vocês também. Na minha visão, é muito desafiador, chega a ser triste em algumas situações. Sou professora do ensino médio noturno e os alunos estão desinteressados. Mas quando falo em tristeza, me refiro à falta de condições econômicas para acessar as atividades. Ou confessar que às vezes chorei com algumas situações vividas por eles. Mas no momento em que estamos vivendo, é uma saída para não parar tudo. Então, acho válido, no entanto, acreditar que se disponibilizasse a internet gratuita, faria muita diferença. Aí vem, as dificuldades para lidar com o ensino remoto foram muitas, pois muitos professores não sabiam nem transformar um documento hoje no PDF, isso dificulta o trabalho de muitos de nós. Esse ensino remoto não substitui o ensino presencial, não tem como alcançar uma aprendizagem de qualidade. Vou para o último. O formato de ensino remoto não está conseguindo seguir o currículo de forma adequada, pois não conseguimos trabalhar da maneira devida, né, que devia. Vejo os muitos colegas estão trabalhando com nível de dificuldade baixo, as explicações estão sendo feitas de forma reduzida, diferente do regime presencial. Pessoal, isso é sofrimento diário, a gente passa por isso o tempo todo. Quero só reforçar que nem no ensino presencial a gente conseguia seguir o currículo. E os discursos que a gente via, às vezes, nas nossas salas de professores, que eu venci o currículo, eu consegui vencer o livro didático. Ok, colega, às vezes você venceu, o aluno ficou para trás, você venceu sozinho o livro, o aluno não. As mães, um pouquinho. Fico preocupado, mães e pais e pães, fico preocupado com as disciplinas de exatas, pois é muito difícil a compreensão sem um professor presencial. Eu não consigo ajudar minha filha dessas disciplinas. Nas outras disciplinas está tranquilo, minha filha consegue fazer sem minha ajuda. Aí vem outra mãe. As atividades online requerem da gente acompanhamento, pois o meu filho não consegue fazer sozinho. Primeiro porque ele não entende alguns conteúdos, e por aí vai. Embora eu reconheça que as escolas estão fazendo o melhor que podem, e é bom, né, que a gente ouvir isso, que embora esteja difícil, a gente tenta fazer o melhor. O ensino remoto é o recurso para que as aulas continuem. Como mãe de criança na alfabetização, eu estou sentindo que ela será prejudicada. Aí lá no final, outra mãe afirma que tenho acompanhado o meu filho nas aulas online de segunda a sexta-feira, mas a gente faz o que dá, pois tenho que ir à casa da minha irmã e por aí vai. Gente, o sofrimento tem sido generalizado por parte de todo mundo. Aí vem, depois, quando o artigo sair em maio, vocês vão ter acesso na íntegra. É nosso papel da universidade fazer esse tipo de pesquisa, mas não é para mostrar que o trabalho está sendo de todo ruim ou de todo excelente, é para trazer reflexões e mostrar saídas, perspectivas. Olha, dá para fazer assim, desse jeito. Mas eu quero já mostrar para vocês que cada escola tem o direito democrático, garantido ainda por Constituição, pela LDB e por outras diretrizes, de exercer a sua autonomia financeira, pedagógica e administrativa, de fazer e exercer e executar a sua proposta pedagógica de forma autônoma.
e buscar as melhores saídas para garantir a aprendizagem dos estudantes, tá? Vocês, docentes, e os docentes aqui eu incluo a gestão da escola, são autores, executores e avaliadores da própria OTP. O que é que eu estou chamando de OTP? Eu já disse isso em outras lives, em outros trabalhos e até nesse livro que alguém vai ganhar hoje. Quem não ganhar pode adquirir no site da editora. Eu não botei o link aí, mas se você digitar no Google, é a editora Kiron, tá? Mas pode me procurar depois no direct do Instagram ou no meu e-mail. Mais fácil no e-mail, tá? Me manda um e-mail que eu digo como. Eu tenho vários exemplares, comigo tem desconto. Eu não sou bom vendedor, não, mas estou fazendo um merchan aqui, tá? Nesse livro eu discuto o que é o currículo integrado, o que é eixo estruturante transversal. O nosso currículo em movimento fala muito disso, mas ele não ajuda muito em dizer como é que a gente implementa isso. Então aqui eu discuto isso. O que é interdisciplinaridade, o que é eixo, tá? Bom, OTP é formado por currículo, por didática e por avaliação. Tudo isso tem que estar presente na nossa prática e tem que estar prescrito no projeto político-pedagógico. Então, as formas como eu tenho para poder implementar isso é que são um pulo do gato. E tem muito colega que se cansa na hora de falar de PPP, porque vai dizer, olha, isso não vai me ajudar em nada na minha prática. Na medida em que você se torna autor do PPP e traz as suas experiências e coloca isso num papel, mas esse papel não é um documento frio, mas ele te ajuda na tua prática, você vai ver que vai ter significado. Pelo menos é o que a gente almeja. Agora, se você não é autor do PPP e nem do currículo, aí você está autorizado a boicotar ele. E por que eu digo autorizado? Porque ninguém te chamou para participar disso. Agora, você precisa sair da zona de conforto. Precisa. Bom, juntando esses elementos do currículo, da didática e da avaliação, fica mais fácil entender que o currículo é a forma de organizar esse conhecimento, que a didática são as maneiras de trabalhar a prática e a avaliação, onde eu trago o currículo e a didática para descobrir se deu certo, eu chego, então, no conceito de OTP. E esse conceito de OTP, ele está afirmado em várias publicações minhas. Esse aí é do livro que eu publiquei com o professor Erisevelto, meu amigo aqui de Taguatinga, que é doutor em avaliação, enquanto eu sou do currículo, ele é da avaliação. E eu digo o seguinte, veja só, OTP trata-se de alinhar o currículo, que é a forma como o conhecimento está estruturado, a didática, que é de que maneira a escola irá se organizar metodologicamente, se é por ciclo, se é por disciplina, se é por bloco, enfim. E a avaliação, que é o processo imprescindível, onde se pode perceber de que maneira a própria OTP está sendo posta. Então, o OTP é isso. É a junção do currículo, da didática e da avaliação. Aí é que vem a pergunta. Eu consigo materializar no ensino remoto a educação interdisciplinar? Porque a interdisciplinaridade tem a ver com a junção mais preciosa dos blocos de disciplina de área do conhecimento. E isso é um desafio até no presencial, né? Agora, elementos essenciais para o trabalho pedagógico integral, integrado e interdisciplinar, que é o que você vai encontrar nesse livro aqui. Isso aqui não é receita de bolo não, tá? São reflexões. E eu já vou para os 9 minutos finais da minha fala. Poderia falar mais, mas não quero prender vocês, porque eu sei que deve ter algumas perguntas. A manhã de hoje é provocativa, é de formação, mas é provocativa. Primeiro, eu preciso ter convicção no trabalho coletivo e na proposta pedagógica. Tem um autor inglês chamado Ivor Goodson, que ele é historiador do currículo, ele diz que muitos professores preferem ficar no que ele chama de síndrome de ostra. O que é a síndrome de ostra? É o professor que está vendo um tsunami acontecer na escola. Vamos mudar o currículo, o PPP, a avaliação, vamos fazer projeto. E ele diz assim, fico na minha, porque meu lugar está garantido, ninguém vai me tirar na zona de conforto e a ostra fica fechada. Quando o tsunami passa e as águas ficam plácidas ali, tranquilas, a ostra emerge e abre, só que ela descobre que não tem mais lugar para ela. Então, que a gente saia do lugar da síndrome de ostra, porque a gente tem que ter convicção no trabalho coletivo, ninguém faz nada sozinho. Agora, para eu participar desse trabalho integral, integrado e interdisciplinar, eu tenho que ter sólida formação teórica e prática. Eu tenho que apostar na formação continuada. Professor e professora, não sofra se você não sabe o que é interdisciplinaridade, eixo transversal e estruturante, porque isso é novidade no Brasil. Tudo bem que é uma novidade de 20 anos, mas ninguém te ensinou a fazer isso. Você foi formado na escola básica, no teu curso superior, por disciplina, tudo separado. Então não se aprende do dia para a noite. Isso é um refinamento pedagógico. É preciso haver solidez no PPP e no currículo, que tem que ser documento autoral. Não é porque existe BNCC e currículo em movimento que a escola precisa seguir isso à risca sem fazer o seu próprio documento.
Toda escola tem que ser um currículo. É preciso que haja harmonia entre gestor, coordenação e supervisão, tanto na parte administrativa, técnica, quanto docente. Para isso, também tem que ter suporte de estrutura física e tecnológica. É preciso haver suporte, sabe? Só assim, e aí eu estou passando agora para vocês um desenhozinho, que é um esquema, que é um modelo da transdisciplinaridade, que é o Janet, é um autor da Califórnia, da Universidade da Califórnia, que ele explica para nós que multidisciplinaridade e pluri são caminhos para chegar na inter. Por que eu estou dizendo isso? Alguém que diz na escola, eu não vou trabalhar com interdisciplinaridade, que isso é enganação, o aluno não aprende. Professor, você pode ter essa opinião, e professora, não tem problema algum. Só que a política pública da sua Secretaria de Educação, e você é servidor dessa secretaria, é chegar na interdisciplinaridade, por mais difícil que seja. Então, eu estou te dizendo que você precisa tentar atingir alguns graus da interdisciplinaridade. Para isso, você precisa chegar na multi e na pluri, para chegar na inter. Não dá para eu trabalhar isso hoje com você, eu estou dizendo que é só complexo. E chegar... Perdão, vou tomar uma água aqui. Para chegar na transdisciplinaridade, é um desafio maior ainda. Por fim, quais são as características, então, do que eu chamo de currículo de transição? Aí eu vou pedir para o Léo colocar o link do outro texto que eu publiquei, eu falei disso na outra live que eu fiz para o Recanto, que é um texto que eu publiquei o ano passado, currículo de transição. Tinha 4 meses de pandemia, eu publiquei esse texto em junho do ano passado. É esse link aí, gente, é um texto maravilhoso, de 8 páginas apenas. Me foi encomendado pela Revista de Educação da Universidade Federal do Amazonas. Como eu organizar o meu trabalho pedagógico no meio dessa pandemia ou quando a pandemia acabasse. Ela não acabou ainda, mas são saídas para a gente pensar como organizar o nosso trabalho. Então eu dou sugestões, repito, gente, não é receita de bolo, são saídas. O que eu chamo de currículo de transição? Quando a gente está aí passando pelo começo do que pode ser o começo do fim da pandemia, como é que a gente pensa a nossa organização pedagógica? Precisaremos de um esforço coletivo e solidário, mais do que nunca a gente precisa acreditar na humanidade, na solidariedade das pessoas, para adaptar essa OTP, adaptar mesmo. Você vai encontrar tudo isso discutido nesse texto aí. O que eu posso oferecer para vocês são essas reflexões e textos e estudo. Nós somos intelectuais por excelência, não importa se você fez mestrado ou doutorado, você é intelectual porque você trabalha com conhecimento. A tua matéria-prima é conhecimento e o teu trabalho tem importância na escola, na instância educativa em que você está. Então eu posso oferecer para vocês isso, reflexões, um espaço para o debate. Letra B, devemos repensar horários e carga horária, além das metodologias de trabalho que sejam mais dinâmicas, flexíveis e seguras. Eu estou falando para vocês num momento que vivemos de trabalho remoto, de aula remota, do ensino híbrido, que deve ser o que vai acontecer quando a pandemia estiver acabando, e da aula presencial quando a pandemia acabar, porque tudo vai mudar. É o que nós acreditamos. Implementar formas de avaliar mais humanas e eficientes ao mesmo tempo. Qual é a melhor maneira? Cada escola vai encontrar o seu caminho. D. Não se trata de um currículo mínimo adaptado. Cuidado com isso. Senão você vai baixar o nível dos estudantes. Cuidado. Mas esse currículo mínimo é aquele no qual a gente pega e pinça alguns conteúdos. Cuidado. Letra E. Não é só uma adaptação, adequação que não poderá ser trabalhada. Ou seja, o currículo precisa superar essa visão meramente como uma grade. Cuidado, essa visão precisa ser superada, ok? Letra F. Priorizar uma proposta pedagógica que não cause mais sofrimento do que houve esse ano. Gente, tem professor, tem colega que tem dado aula muito mais pesada, muito mais cobrança numa aula remota do que se fosse no presencial. Parece que esse docente está com raiva do ensino remoto e está descontando no estudante. E eu não estou condenando esse professor e essa professora, não, é porque ele também está em sofrimento. E ele precisa de ajuda. A síndrome de Burnout também acomete quem está na pandemia, sobretudo. Então ele precisa de ajuda, porque ele está causando sofrimento para o estudante. Tem professor que tem tirado o ponto do estudante. Então eu vou acelerando aqui minha fala um pouco, porque eu só tenho poucos minutos com vocês. G, contar com a colaboração de todos os sujeitos implicados com a prática pedagógica. Então eu tenho que contar com as famílias também, dos estudantes, a gente precisa disso. Uma boa saída é o trabalho por projetos, por temas, por eixos. Investir em mídias tecnológicas, desde que o acesso seja para todo mundo. Eu sei que é um desafio, mas garantir o acesso é importante.
enxugar matéria, temas, o excesso. Eu não estou querendo o mínimo, mas eu também não quero o máximo. Eu não consigo fazer o trabalho igual do presencial no remoto. Não consigo. Algumas tendências para o ensino daqui em diante, gente. Vou caminhando para o final. Flexibilização do currículo, uso coerente da tecnologia, coerente, justo e democrático. Incentivo à solidariedade, ampliação dos espaços escolares quando a gente voltar para a escola, exercício do diálogo da escuta, qualidade da saúde física e psicológica para professor e estudante. Professor é gente também, professor adoece também. Professor também entra em luto. A vez dos games, os power pupils. O que é power pupil? É entender que o estudante também é sujeito ativo. Foco nas mudanças sociais, nas metodologias ativas. Esse empreendedorismo, cuidado, eu prefiro a cooperação. Essa é uma reportagem muito boa que sai no Correio Brasiliense, de vez em quando. Últimos minutos da minha fala, prometo. A parte prática, sugestiva para vocês, que ficou para o final mesmo. Tem umas escolas no Piauí, e eu sou apaixonado pelo Piauí. Como eu sou cearense raiz e o Nordeste pulsa em mim, eu estou em Brasília há 30 anos, mas o Ceará nunca saiu de mim, porque eu estou lá constantemente. E vou falar do Nordeste, sim. Tem uma unidade escolar, que é o professor Agripino Oliveira, lá do Parque Piauí, em Teresina, que fez um trabalho brilhante. E eu sei que aqui no Distrito Federal houveram várias escolas, mas eu quis trazer uma experiência de longe, tá? Para falar que os professores tiveram que se reinventar na pandemia. Com isso, eu não estou dizendo, gente, que a gente precisa fazer concurso e prêmio para aparecer, não. Eu estou dizendo que foi possível tentar fazer um trabalho diferente sem gastar financeiramente com muito, para tentar minimizar os impactos da pandemia. Depois você vê lá o que essa escola fez. Eu só vou dizer que eles tiveram que capturar alguns recursos para além do que a Secretaria de Educação do Piauí investiu para dar conta de chegar na casa dos estudantes sem se contaminar com a Covid, tá? Então foi possível pensar em algumas coisas. Os últimos slides é só para apresentar para vocês algumas ferramentas importantes que vocês vão encontrar. Quem puder printar essas telas aí, porque não vou poder disponibilizar os slides para vocês por enquanto, porque tem dados inéditos aí, tá? Olha só algumas ferramentas que eu capturei e busquei com vocês, com alguns colegas das tecnologias, que são ferramentas de graça, que eles têm, alguns têm que pagar se você quiser usar todos os recursos, mas eu testei a maioria e você consegue usar no formato remoto, tá? Peer Instruction é o quê? A ideia central é construir conhecimento a partir da interação entre estudantes. É o quê? A sala de aula altera-se para que os estudantes te auxiliem na construção de conceitos, a partir de uma ideia. É como se fosse uma tela interativa, é muito legal. Aprendizagem, que é o PBL, por problema, baseado numa ideia central. A outra ferramenta é o Kahoot. Se você digitar Kahoot, você faz um cadastro simples, é como se fosse um show do milhão com os estudantes, é muito legal. O Socrative, que é como se fosse um quiz que você constrói junto com os estudantes, é muito interessante também, tá? A ferramenta online MindMeister, eu sei que alguns desses vocês já até usam, outros colegas podem não conhecer, por isso que eu estou trazendo. É mapa mental com o estudante, que o professor consegue capturar, desenvolver e compartilhar os estudantes na hora. O estudante vai fazendo numa tela e o professor já vai colocando na tela o que o estudante vai fazendo. Agora, tudo isso depende se os estudantes têm acesso online a pacote de dados também, porque tem que ter uma internet boa para conseguir isso, e eu sei que isso é um desafio. A plataforma PeerDic, essa plataforma é muito boa, que permite aos professores criarem a apresentação melhor, isso é para os professores, para os estudantes, é online, é como se fosse um PowerPoint mais leve, ela é free. Tem o Mentimeter, que é um recurso digital para criar interações em tempo real com os estudantes. Você consegue digitar nuvem de palavra, você tira na hora, põe, já coloca link, aparece vídeo, é leve, eu testei, é muito boa. Então, gente, eu fiz um workshop para trazer isso para vocês, é muito legal. Power Ever Here, que cria questionários que podem ser facilmente respondidos através da internet em qualquer dispositivo. Eu achei mais fácil até que o Google Form, né? Então, tem o CCSOL, que é um portfólio digital que os estudantes produzem e depois podem apresentar para os maiores, dá para fazer. O Geniali, que permite criação de pôsteres e fonográficas só com imagem, calendário, mapa. Gente, é tudo recurso digital. Que é muito interativo, sabe? São sugestões muito boas que eu testei a maioria. Por fim, o que tem funcionado por aí? Rotinas pedagógicas, pedagogia de projetos, centro de interesse, sequência didática, disciplinas eletivas, unidade didática integradora, o que a gente já fazia no presencial, que vocês estão tentando levar para o remoto, que tem dado certo. Então, são coisas que vocês já fazem.
que vocês deveriam falar mais para os colegas. Sabe, eu sei que muita gente está em sofrimento e não tem conseguido levar para os colegas. Eu vou encerrando por aqui, porque eu já passei 2 minutos na minha fala. O último slide seria para falar da pedagogia de projeto, que é uma ideia tão antiga e simples que muita gente condena, mas é só escolher com o estudante um problema central que eles têm para tentar resolver esse problema. No formato remoto, seria um problema para uma semana, ou para uma aula, ou para um mês, e desenvolver através desse problema tudo de forma remota, para tentar resolver com eles ali na hora. Então, são ideias simples. Tem aí as minhas referências nos slides. Desculpa por correr nesse final, mas eu quero espaço para o diálogo. Quero agradecer vocês aí, dizer que tem muita coisa boa acontecendo, que os esforços coletivos, e que se esse país já mudou, se já transformou, se já garantiu educação de qualidade para todo mundo, é porque existem professores, professoras comprometidos com a educação de qualidade. E esse momento rico que eu acredito que estamos tendo é por esforço da Secretaria de Educação, sim, mas de colegas como nós, que estamos aí na regional, tentando fazer algo diferente aí, o professor Leonardo, o professor Marcos aí, a professora Adriana. Então, eu quero agradecer vocês nesse momento e encerrar por aqui, porque eu já comi 4 minutos extras do que me foi disponibilizados. Me desculpe, às vezes, pelas falas mais duras ou pela empolgação de alguém que está na educação há 18 anos, mas que acredita principalmente numa educação emancipatória, não numa compensatória, fugindo daquele slogan que o Libânio tanto nos alerta. A escola do Brasil não pode ser uma escola dualista. Nós não queremos uma escola do acolhimento social para os pobres e do conhecimento para os ricos. Nós queremos uma escola verdadeiramente emancipatória, que acolhe, mas que seja do conhecimento poderoso para todo mundo que procurar a escola pública. E a escola pública é de qualidade porque existem professores e professoras comprometidas com ela. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, professor Francisco Thiago, e seguindo aqui a nossa programação, por gentileza, pega aí o livro e mostra aí para nós o livro que será o objeto de sorteio. Nome do livro, Currículo Integrado, isso, muito bem, Currículo Integrado, da editora Kiron. A editora Kiron fica na Asa Norte, né? Se alguém tiver interesse, pode entrar no site ou, de repente, até pegar o endereço, pegar o contato e providenciar junto à própria editora, tá bom? Antes do sorteio, professor, nós temos aqui alguma série de perguntas que foram selecionadas, porque o nosso chat está bombando, muitos questionamentos, muitas argumentações, muitos comentários acerca aí da sua apresentação, e eu fiz aqui a seleção de algumas perguntas para o senhor poder responder para nós, e logo depois das respostas a gente parte para o sorteio aí do livro. Então vamos lá, aqui a primeira pergunta. Jailson Azevedo pergunta o seguinte: poderia compartilhar posteriormente o dia dessas defesas de trabalho de mestrado? Provavelmente ele está querendo assistir, não é, as orientações aí do mestrado, não é, nas suas redes, não é, os dias e os horários para ele poder assistir, certo? Tranquilo, então, né? Próxima questão ainda do Jailson Azevedo. Professor Thiago, quais seriam as prioridades que a Secretaria de Educação do Distrito Federal deveria estabelecer no retorno ao ensino presencial no aspecto curricular e extracurricular? Pode responder. Ah, tá. Não, é porque eu tô tomando nota aqui. Eu achei que ia ser por bloco, mas vamos lá, então. Desculpa, não, é pergunta por pergunta, perdão. Tá bom, melhor então. Vamos lá, belezinha. Jailson, obrigado então aí pelas perguntas. Gente, eu vou aproveitar para agradecer a quantidade de pessoas. Eu sei que o horário a gente disponibilizou de manhã, às vezes não ajuda muito. Muita gente queria estar aqui, eu sei disso. Mas eu sei da qualidade, do comprometimento da Regional do Recanto das Emas com essas formações, e eu sei que esse vídeo estará disponível logo, logo, né? Para todo mundo assistir, porque fica gravado e é uma forma de disponibilizar depois. Muito obrigado pelas palavras de carinho. Eu sei que tem muita gente aqui que me conhece, outros que estão me conhecendo hoje, então obrigado pelo acompanhamento. Eu volto a repetir, eu sou muito aberto ao diálogo e agradeço demais pelo carinho. Jailson, anotem aí as datas das defesas. A defesa é pública, a universidade é pública e as defesas são públicas. 21 de maio, a professora Edna Mara, professora de filosofia e pedagoga aqui da Ceilândia, minha orientanda de mestrado, vai defender, e a dissertação dela está brilhante, sobre o currículo das escolas militarizadas. Vocês veem que eu só discuto coisa leve, né?
E é por isso que os lugares que eu chego, eu sempre causo incômodo. A hora que eu chego, sempre, né? E eu agradeço, viu, Adriana, de coração, Marcos, vocês que me convidaram pela segunda vez. Eu brinco sempre que os lugares que eu vou, sempre minha fala é inédita, porque amam ou odeiam. Eu nunca sou convidado de novo. Não sei por quê. Mas eu sempre sou muito respeitado e eu sempre gosto muito disso. Dia 21 de maio, 14 horas, é uma sexta-feira, Banca de Defesa da Edna Mara, militarização das escolas públicas. Eu vou divulgar, me acompanha aí, porque eu sempre vou divulgar. Dia 28 de maio, é na sexta-feira seguinte, Banca do professor Aurênio, professor da regional lá de Planaltina, que vai falar sobre o resgate histórico dos currículos, dos ciclos aqui nas escolas do DF. Ele faz um apanhado histórico desde os primeiros ciclos, mas o foco dele é do BIA para cá, então de 2005 para cá. São essas datas. A outra pergunta do Jailson que é os números da loteria, né? Quais seriam as prioridades? E aqui é muita ousadia minha falar, não sou gestor público, embora eu já tenha ocupado um cargo público na Secretaria de Educação, mas na unidade escolar em que eu era supervisor administrativo, fui aqui da Secretaria de Educação por 15 anos, como eu disse, mas eu posso falar como pesquisador de política pública que sou do campo do currículo. Quais seriam as prioridades do retorno na Secretaria de Educação, que a Secretaria de Educação deveria priorizar, e eu agradeço a pergunta, no campo do currículo, tanto do campo curricular como extracurricular. Primeiro, eu diria o seguinte, diferenciar o que é curricular e o que é extracurricular, acho que é fundamental. Curricular é o que nos interessa, é o que faz parte do currículo. Mas eu entendo a pergunta do Jailson, porque é o seguinte, extracurricular, eu prefiro trabalhar com o conceito de atividade complementar, porque o extracurricular é o que está fora. A gente, às vezes, faz essa confusão do extra como se fosse complementar. O extracurricular, às vezes, não é importante porque fica de fora do currículo. O que está fora do currículo não interessa, porque, às vezes, aparece como uma outra categoria perigosa, que é o currículo oculto. O que é currículo oculto? É o que acontece na escola e o que não é registrado. Então, fica perigoso. Porque, às vezes, o currículo oculto ele serve para adestrar comportamento, ou adestrar entre aspas. E, às vezes, serve para confirmar ideologias perigosas e para excluir os que estão dentro da escola. Então, o que ele chama de extracurricular, eu entendo como atividade complementar. Mas o que deveria ser prioridade da Secretaria de Educação? Primeiro, realizar atividades pedagógicas ligadas a perspectivas socioemocionais de professores, famílias e estudantes. A quantidade de pessoas que perderam outras pessoas é enorme. Vidas foram perdidas. A pandemia já tirou 3 milhões de pessoas do mundo. No Brasil, nós já passamos de 375 mil pessoas. Então, a quantidade de pessoas que morreu é muito grande. Então, é dar atenção à saúde emocional das pessoas. Isso é fundamental. Agora, se tratando de organização do trabalho pedagógico, deixa eu só fazer uma pausa aqui. Denise está pedindo um e-mail. Já passou, viu, Denise? O pessoal da regional muito cuidadoso com isso. Obrigado, Léo, pelo suporte. O e-mail já passou aí, viu? Tá passando o tempo todo meu e-mail. E é muito melhor vocês me procurarem por e-mail, viu, do que pelo Instagram. Instagram eu acesso até pouco. A atenção lá é mais para divulgação. Me procurem por e-mail para a questão dos livros. Vocês podem pegar o livro diretamente aqui comigo, até no meu endereço. Eu moro em Ceilândia. Estou confinado, estou em home office, estou trabalhando de casa. Então, eu tenho vários exemplares do livro, você pode pegar aqui comigo. Tem até maquininha, olha que coisa legal. Podem passar na maquininha. Então, as prioridades da secretaria, sendo mais objetivo. Primeiro, priorizar atividades de cunho socioemocional. Falando do currículo. Primeiro, realizar atividades avaliativas, diagnósticas, para investigar nesse 1 ano, ou 1 ano e meio, ou até 2, porque eu penso que até o final desse ano a gente não consiga voltar com a atividade presencial. Completamente. Para descobrir onde é que nós vamos precisar investir na reimplementação, não é adequação. Reimplementação do currículo em movimento. Porque o currículo em movimento estava ainda resgatando a sua 2ª edição para poder trazer a BNCC. No ensino médio, então, ele estava engatinhando. Então, atividades de avaliação diagnóstica para saber o que a pandemia atrapalhou. Sabe? Nesse sentido, buscar alternativas para que os estudantes não fiquem prejudicados e nem os professores. Incentivar a gestão central intermediária, incentivar as escolas a fazer estudos do currículo em movimento e da sua 2ª edição para criarem os seus currículos de transição. Eu vou defender minha ideia intelectual, é claro,
currículos de transição em cada unidade escolar, para que eles não percam o que foi trabalhado na pandemia e para que eles deem continuidade àquelas políticas de implementação do currículo em movimento. É isso. E se trabalha com currículo em movimento, vai ter que mexer na didática, que são as formas de dar aula, e nas políticas de avaliação. Então, acho que é por aí. Tem muito segredo, não. É investir na qualidade, na autonomia de cada instituição de ensino. Volto a repetir. São mais de 700 e poucas escolas. Toda escola tem que ter o seu currículo. O Currículo em Movimento é um documento orientador das políticas curriculares do Distrito Federal. Mas toda escola tem que ter o seu currículo. O seu DNA pedagógico. Esse é o maior desafio. O PPP e o currículo de cada escola. É isso que eu tenho defendido há mais de 10 anos. Muito bem. E você que nos assiste, que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curte e compartilhe essa live para os professores de outras regionais que não puderam assistir, para professores de outras unidades da Federação do Brasil, diversas do DF, professores de outros países também, por que não? Porque nós estamos no mundo virtual, então pode vir a colaborar também. Próxima pergunta, Edival Gonçalves. Professor Francisco, um dos fatores determinantes no processo educacional é a socialização. E como fica a socialização no ensino remoto? Boa pergunta. Eu até pincelei, Edival, um pouquinho disso quando eu fui falar do meu texto sobre a homeschooling, que vocês colocaram até o link aí, eu sugiro mesmo a leitura, está num dossiê da revista da Universidade Federal do Acre. Precisa distinguir uma coisa, socialização primária e secundária. O que é socialização primária? É essa que o bebê tem desde o útero. Socialização primária com a mãe, com os estímulos externos, e que a gente dá conta nas igrejas, nos centros de acolhimento espiritual, que são as diversas religiões, e quem não tem religião dá conta da socialização primária onde? Nas festas de família, em casa, desde o estímulo, desde o parto, por isso que existe a estimulação precoce para algumas crianças, enfim. Aliás, a estimulação precoce é defendida para todas as crianças em alguns países, não só as que tiveram algum trauma durante a gravidez ou no parto. Socialização primária é essa que acontece por vários fatores iniciais. Socialização secundária é essa que acontece nas instituições socioeducativas. Por que eu chamo socioeducativas? Principalmente na escola, mas não só na escola. O Edival pergunta, como é que fica a socialização no ensino remoto? Não fica. Sabe por que não fica? Porque o ensino remoto não garante, com a mesma qualidade, a socialização secundária na idade escolar das nossas crianças e jovens, que tem que acontecer por meio de contato físico. E por que eu digo isso? Porque nem todas as crianças e famílias têm a mesma qualidade de acesso remoto. Talvez, se todas as crianças tivessem um computador, um celular e um pacote de dados maravilhoso, a gente daria conta de alguma socialização secundária. Me entende o que eu quero dizer? E mesmo assim não seria suficiente nesse formato remoto, porque as pessoas sofrem psicologicamente porque não conseguem ter o contato físico. A humanidade é feita de contato físico, de troca física, de abraço, de aperto de mão, e nós somos um povo brasileiro acalorado, a gente precisa disso. E o distanciamento social causa sofrimento. As pesquisas já mostraram isso. Pesquisas da medicina, pesquisas da biologia, pesquisas da psicologia social. Então, o ensino remoto ele não dá conta da socialização secundária, por esses motivos. É isso. Então, próxima pergunta. Joana Dark Ferreira. Professor Tiago, como você vê nossa educação daqui a 10 anos? Os reflexos positivos e negativos. Eita, Joana, é uma pergunta também. Olha, Joana, eu não tenho bola de cristal, viu? Fica difícil analisar. Talvez se você me perguntasse, se tivesse me perguntado isso lá em 2011, eu não ia fazer ideia, primeiro, que eu falaria hoje para vocês que é um desafio falar do Paulo Freire hoje. 10 anos atrás. Porque se eu fosse falar do MEC 10 anos atrás, eu não imaginava que o MEC estaria assim hoje. Eu não falaria que é um desafio acreditar que hoje a Terra é redonda. E que eu arrumaria briga com algumas pessoas em dizer que eu acredito que a Terra é redonda. E que o centro do universo não é a Terra. Ou do sistema solar, é o Sol. Parece que eu voltei para a Idade Média. Para o período medieval. Então, Joana, como é que serão os desafios daqui a 10 anos? Eu posso te dizer o seguinte, que a pandemia
de 2020, ela dividiu e já está dividindo o século XXI. Então, eu te digo que talvez continuará sendo no nosso país um desafio para a próxima década acesso à educação de qualidade. Isso é um desafio que vai continuar sendo. Sabe por quê? Nós não universalizamos ainda a educação básica. Nós garantimos talvez, o acesso, não a universalidade. Qual é a diferença? O acesso é você dizer na lei que toda criança tem acesso lá aos 4, 5 anos. É o primeiro e o segundo período da pré-escola. Mas a universalidade não, ainda tem criança nessa idade que não conseguiu. O ensino médio, nós não garantimos isso ainda. Talvez as pessoas não sabem, mas os estados ainda podem deixar de investir no ensino médio se ainda tem criança fora da escola, jovem, no ensino fundamental. Ou seja, o ensino médio não é universal. Então, para os próximos 10 anos, o maior desafio é esse acesso. Um outro acesso, e por isso que eu falei da questão do mestrado e o doutorado, é porque está previsto no Plano Nacional de Educação, que pelo menos 30%, 40% dos nossos professores da educação básica tenham mestrado e doutorado. Então, isso é importante para garantir a qualidade, porque em outros países, os dados e pesquisas já mostraram que professores e professoras da educação básica que têm mestrado e doutorado podem, gente, eu estou dizendo podem, oferecer educação de maior qualidade, desde que tenham um reconhecimento social e financeiro também. Ninguém faz mestrado e doutorado só para colocar um diploma na parede, ou para ter só o reconhecimento. As pessoas precisam ter um reconhecimento financeiro. Então, esses dois grandes desafios, e eu coloco um terceiro aí. Então, o primeiro desafio é universalizar a educação básica. É acesso, presença com qualidade. O segundo, garantir formação estrito sensu para o professor da educação básica. Mestrado e doutorado, sim, para os que desejarem, é óbvio, né? E o terceiro, condições de trabalho. Nós estamos ainda no século XXI, já estamos no século XXI. Tem escola no Brasil, acho que mais de 30%, 40% que não tem banheiros. Saneamento básico. Como é que eu vou falar de pacote da internet se as escolas ainda não têm banheiro? Então, esses desafios continuam sendo. Falando da parte pedagógica, e falando como curriculista, um desafio que eu tenho e coloco posto aí, é que toda instituição brasileira, talvez seja uma utopia, mas eu sou historiador, então eu preciso acreditar nisso, não como uma perspectiva de utopia inatingível, mas como uma utopia tangível e material, possível de acontecer. Que toda escola tenha um gestor pedagógico, uma gestora pedagógica do currículo. E eu acho que esses são os desafios. Tá bom, né? Esses 4 aí já estão bons, né? Pois então, tem aqui uma pergunta da Emanuele Menezes. Ela diz o seguinte: orgulho do DF. Quero participar dessa live aí com a professora Gina Vieira. Quando será? Então, dia, horário, qual a plataforma em que o professor Tiago estará junto com a professora Gina Vieira. Eu recordo que, salvo engano, a professora Gina Vieira atualmente encontra-se lotada na EAP, é formadora dos cursos lá, e sempre ela está aí participando de muitas lives, sempre ela tem um trabalho aí intenso, fora os cursos em que ela ministra a aula lá. Não é? Então, professor Francisco Tiago, já tem aí o dia, o horário, a plataforma? Tem sim, eu abri aqui rapidamente, como eu digo, a gente tem que ser polvo, né? Ter várias mãos, tentáculos, fazer tudo ao mesmo tempo. Isso também causa sofrimento, sabe? A gente fica sofrido com isso, mas é bom. E preciso falar dessa vantagem das tecnologias, né, Pedro? Porque, às vezes, muitas pessoas, eu vejo gente aqui de vários lugares do DF, eu acho que eu vi pessoas de outros estados, não sei, né? Que estão aqui nos assistindo, e talvez, se não fosse essas tecnologias, não poderiam fazer isso. Então, precisa falar das vantagens. Anotem aí, gente, já tem sim data, já tem card de divulgação. O canal é canal Mulheres Inspiradoras, é YouTube também, para ser mais democrático. O horário vai ser o mesmo dessa nossa live de agora, às 9 horas da manhã, dia 4 de maio, anotem aí. O título será Currículo em Movimento IBNCC, Reflexões e Contradições. Lá é bem específico, eu vou falar das relações entre BNCC e currículo. Tá bom? 4 de maio, 9 horas. Obrigado. Então, dado o recado... Isso. Desculpa. Dado o recado aí sobre a live com a professora Gina, e vamos aqui à nossa última pergunta para o professor poder responder. Dele diz o seguinte: professor Tiago, você acha que olhar para o currículo prescrito e ligar os holofotes
é uma proposição para enfraquecer o papel social da escola? E isso dificulta a OTP nas unidades escolares? Olha só, Deire ou Meire? Deire, com D de dado. Qual? Deire. Deire, com A D de Deire, Damasco. tá, Deire, pergunta muito boa, né? Será que se ligar e focar no currículo prescrito é ligar os holofotes, mas apagar o papel social da escola? Não foi isso que ela perguntou? Isso. Repetindo aqui a pergunta. Pode Você repetir, acha tá que bom. o olhar para o currículo prescrito e ligar os holofotes é uma proposição para enfraquecer o papel social da escola? Aí, logo na sequência, a outra questão, que são duas em uma. E isso Entendi. dificulta a OTP nas escolas? Muito boa pergunta. Primeiro dizer o seguinte, muitas interferências no currículo e na OTP da escola têm um nome. Isso se chama modelo de intromissão burocrática, abre aspas. Modelo de intromissão burocrática é uma construção teórica de um curriculista espanhol chamado Jimeno Sacristán. É o mesmo que fala do currículo prescrito. Toda vez que um político de fora da escola, da educação, nos diz como é que nós devemos trabalhar, nós professores e professoras e gestores da educação, mas querendo interferir nisso, isso se chama modelo de intromissão burocrática. Então, sim, toda vez que a gente que quer interferir no nosso trabalho com um viés, com uma perspectiva interesseira, isso é um problema dele. Então, isso enfraquece o papel social da escola. Agora, cuidado também, porque nós precisamos da prescrição. A prescrição é um caminho. O que eu chamo de prescrição? Qualquer documento prescrito, que já esteja pré-estabelecido. Agora, é muito importante que o documento prescrito tenha sido prescrito, elaborado por aqueles e aquelas que vão modelar esse documento, que vão colocar em prática. Nesse caso, os professores, as professoras da comunidade escolar, os estudantes, os gestores. Exemplo, o currículo em movimento foi debatido amplamente, houveram plenárias. Então, eu posso dizer e afirmar, apesar das falhas, que o currículo em movimento é um documento prescrito, mas que onde houve ampla participação, possibilidade do debate dos professores e professoras. Entende o que eu quero dizer? Então, nós queremos o documento prescrito, mas é importante que esse prescrito tenha sido escrito por aqueles e aquelas que vão materializar. Agora, uma vez que esse documento não tenha sido feito e elaborado por quem vai materializar, aí nós temos problemas. Então, quando a Deire diz o seguinte, quando há uma pressão nesse currículo prescrito, isso enfraquece o papel social da escola e a OTP, claro, dificulta. Sabe por quê? Porque existe uma pressão com as seguintes orientações, que vem, às vezes, de forma externa. Olha, peguem o prescrito, adapte, tire o que é importante e implemente. Ora, isso enfraquece a autonomia e o papel da escola. É por isso que o papel social da escola deve ser de dizer o seguinte, calma aí, nós temos a BNCC, que é nacional, o currículo em movimento, que é local, mas a nossa escola tem o próprio projeto político-pedagógico, a nossa escola tem o próprio currículo local, elaborados os dois documentos a partir dos direitos de aprendizagem dos estudantes, desses documentos nacionais, e nós temos o nosso DNA pedagógico, que é o quê? O que a nossa escola já faz de bom. Então, quando a escola tem um trabalho pedagógico forte, consolidado e feito no coletivo, fica mais difícil essas interferências enfraquecerem a OTP. Não existe outro caminho para que o trabalho pedagógico da escola seja fortificado, senão pela coletividade. E isso é exercer autonomia e colocar em prática a materialidade da democracia, dos espaços autônomos da escola. É isso que a gente vem defendendo. Por isso o papel importante das formações pedagógicas, como a gente tem feito agora. É fortalecer o papel do currículo, da didática e da avaliação. A gente precisa mais falar nessa linguagem da pedagogia, que muita gente acha que é chata. A gente precisa da pedagogia na escola. E eu estou falando de pedagogia que não é só do curso de licenciatura em pedagogia, que é fundamental, mas da pedagogia enquanto ciência da prática educativa. Pedagogia é ciência da prática educativa. Nós precisamos de pedagogas e pedagogas também. Mas sabem de uma coisa que eu vou falar para vocês para encerrar aqui? Todo professor e professora é um pedagogo lato sensu. O que é isso? Que lida com ensino e aprendizagem. Quem faz o curso de pedagogia é pedagogo estrito sensu. O que é isso? É o guardião da qualidade do ensino, porque fez pedagogia. É isso que eu quero dizer. E todo professor é um pedagogo por excelência, sabe? Então, que a gente valorize o espaço democrático da construção do nosso próprio PPP,
É o desafio que eu coloco para as escolas aqui, mas não é do dia para a noite. Ah, é preciso fazer um trabalho coletivo. Então, que todas as instituições comecem a colocar isso como prioridade. Eu preciso ter o meu PPP. Eu preciso ter o meu currículo. Não é porque há o currículo em movimento que é muito bom que eu preciso me furtar desse direito. Não existe vazio político. Se a escola não tem o seu PPP e o seu currículo, ela está à deriva dos oportunistas políticos que estão por aí. Obrigado, gente. Já falei demais. Professor Francisco Thiago, nós que agradecemos. O nosso chat aqui no canal de YouTube está bombando, com muitos questionamentos, com muitas perguntas, com muitos comentários e também solicitações de retorno do senhor aqui em oportunidades futuras, tá bom? Mas, uma questão de tempo, o tempo tem horas que age contra nós, precisamos ir aí ao sorteio para ver quem é que vai ser o contemplado. Lembrando que esse sorteio será para aqueles que preencheram o formulário disponibilizado no início aqui da nossa programação. Então, vamos lá ao nosso sorteio, de modo que eu peço aí para que a Adriana proceda com esse momento e verificar aí quem é que vai ser a pessoa contemplada com o livro do professor Thiago. Certo, Pedro. Obrigada. Primeiro, agradecer imensamente, professor Thiago, a sua disponibilidade, o seu servir, né? A gente percebe claramente que você está sempre a serviço da educação, isso é maravilhoso. Todas as suas lives, os comentários que vêm são, assim, de elogios, de incentivo. Foi realmente uma manhã muito rica. Agradeço também tudo que você trouxe aí para a gente poder pensar, discutir nas escolas. Veio muito conteúdo significativo. Gente, perdão, eu estou ao vivo aqui, né? Está tocando telefone aqui na Unieb. Trouxe aí atualização de dados, incentivo à formação continuada, isso é interessante e a gente pode discutir mais sobre isso em outros momentos. Então, pessoal, sobre o sorteio, eu queria que o Thiago falasse um pouquinho aí do livro dele, logo após eu explicar aqui. A gente fez um formulário, vocês preencheram com nome, telefone, tem uma numeração de quantas pessoas foram inscritas e vai aparecer o nomezinho aqui na tela. Quem for sorteado, coloque aí no chat que autoriza e o Thiago vai ligar agora ao vivo e conversar aí com o ganhador do livro. Então, Thiago, dá só um merchan aí do seu livro, que todo mundo quer, viu, Thiago? Que coisa boa, Adriana. Ó, Adriana, eu quero aproveitar para agradecer, né, as palavras de carinho aí de todo mundo. A gente fica, durante essa pandemia, muito isolado mesmo, em todos os sentidos, e nós que somos de escola, a gente gosta de uma muvuca, no bom sentido, né? Saudade das salas de professores, do cafezinho, do pão de queijo. A gente sente falta disso, né? Isso é socialização secundária, e eu digo que a sala dos professores é a socialização terciária, porque a gente conta nos minutos o intervalo para fazer isso. Então, a gente sente saudade disso também. Mas vamos falar do livro, né, Adriana? Esse livro foi um desdobramento da minha tese de doutorado. Na tese de doutorado, eu discuti a importância do ensino de história para a formação de pedagogos, professores e professoras. E existia um capítulo inteiro onde eu discuti o que era o currículo integrado, as relações do eixo estruturante transversal e da interdisciplinaridade. Ora, são conceitos muito caros para nós, e aqui no Distrito Federal, o currículo em movimento traz esses eixos de uma forma muito interessante, mas não há preocupação no documento, e nem é um espaço para isso, em dizer de forma teórica o que são esses eixos. Ele só apresenta quais são esses eixos e de que maneira esses eixos estão espalhados. Espalhados, né, no sentido de relação com o conteúdo. Aqui no livro eu venho discutindo com o que são esses eixos e a diferença entre um e outro, e detalhando o que é pluri, multi, inter e transdisciplinaridade, e apresentando no final como é que seria um modelo de formação de professores. Então o livro está recheado de novas ideias, tá? Conteúdo riquíssimo, Thiago. Então, pessoal, quem porventura não tiver a sorte de ganhar o livro, tem como acessar aí as redes sociais do Thiago e buscar, comprar principalmente e-mail, viu, Adriana? Eu peço e-mail, né? E-mail é melhor. Para o nosso querido professor Leonardo Noronha, que já agradeço antecipadamente aqui, viu, Leonardo?
É ele que faz a transmissão aqui do nosso estúdio, proporciona essa live maravilhosa, tão organizada aqui. Coloca agradecer, por viu, favor, Adriana? aí o Agradecer o e-mail. Pedro, viu? O Pedro, agradecer pela mediação, agradecer o Leonardo, você, Adriana, aí pela responsabilidade aí na regional. Já tem virado aqui já virei figura carimbada, né? Já a segunda live, e você sabe o carinho que eu tenho e busco. Gente, me perdoa aí por não atender outras regionais, outras coisas. A gente está no final de semestre na Universidade de Brasília e as agendas agora ficam mais complicadas, tá? Mas eu busco sempre estar na Secretaria de Educação, que foi e continua sendo minha casa. Eu me sinto sempre na Secretaria de Educação. Tiago, e a live vai ser gravada, está sendo gravada, vai ser disponibilizada. Nós convidamos várias regionais, depois o Pedro vai falar rapidamente quem esteve presente aí nessa live de outras regionais, e com certeza eles vão ter acesso aí pela rede social. Então vamos lá, gente. Vamos proceder aí o sorteio. Vamos ver quem é que vai ganhar. Então, a gente teve aí 72 participantes logo ali nos primeiros 20 minutos que se inscreveram. Muito bem. Lembrando, né, Adriana, que eu vou fazer a ligação aqui, o número vai chegar privado aqui para mim, e depois a pessoa tem que vir buscar o livro, hein, gente? Aqui na Ceilândia, hein? Mas vai levar autografado. Número 35. Quem é o 35? O Léo fala aqui comigo, Léo. Então vamos ver quem me perdoe, eu falei que foram 72 formulários preenchidos, tá? Opa! Paloma Maciel de Santana, a grande ganhadora. Tá aí no chat, Paloma? Dá um alôzinho aí, autorizando que o Thiago vai ligar para você. Isso. Tem que estar presente, senão não ganha, né, Adriana? Não é isso? Exatamente. Tá aí, Paloma? Que tá por aqui. Paloma, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Cadê a Paloma, gente? Tá aqui. Olha, Paloma, tá autorizado, então? Espero que você faça bom uso aí, viu, do livro. Compartilhe com os colegas, discuta nas coletivas. A ideia é essa. Viu, Paloma? Empresta. Livro, gente, ele não pode ficar guardado, ele tem que rodar. Né? O conhecimento, ele tem que estar em todos os espaços. Então, vamos lá, Thiago, já recebeu aí o número? Já recebi, já estou ligando, viu, Paloma? Estou me lembrando da época das rádios, né? Que a gente ligava para ganhar as entradas. Muito lembra, legal, gente? Né, Thiago? Espera aí, que eu vou ligar aqui para a Paloma. Espera aí, vou pôr no Viva Voz para todo mundo ouvir. Vamos lá, vamos ver se eu coloco o número certo aqui. É muito número. Vamos lá. Depois, no privado aqui, a Paloma, eu explico para a Paloma direitinho onde eu moro e ela vem buscar o livro com autógrafo. E repetindo, gente, quem ficou interessado pode pegar, eu tenho exemplares para vender e passa cartão, hein? É importante. Aceita Pix, né, Thiago? Sim, claro, transferências. Bom dia, Paloma. Oi, Paloma. Gente, vocês estão ouvindo a Paloma? Sim. Bom dia, Paloma. Olha, parabéns, Paloma. O livro é seu. Olha, tá aqui na minha mão o seu livro. Vou autografar e vou higienizar, colocar na sacolinha para garantir a sua segurança. E a gente combina no privado depois, tá bom? O dia melhor para você e eu te passo meu endereço aqui na Ceilândia. Se você não conhece a Ceilândia, é o momento de conhecer a cidade mais linda do DF. Eu conheço sim, pode deixar que eu vou. Obrigada. Parabéns, viu? Também, foi ótimo. Que bom, e parabéns e obrigado por ter ficado até aqui. Valeu a pena, ganhou o livro, hein? Tá vendo? Obrigado, viu, Paloma? Então, tá bom. Parabéns, tchau. Paloma. Então, antes de devolver a palavra aí para o Pedro, Thiago, mais uma vez, o meu muito obrigado. Sou sua fã de carteirinha, por tudo que você produz. Agradeço também ao nosso coordenador regional, professor Leandro Freire, né, por nos permitir trabalhar de uma forma tão tranquila, falando da educação sem barreiras. Professor Leonardo Noronha, mais uma vez, nosso assessor querido, que cuida aí do nosso estúdio, também trabalha conosco aí na caminhada dos anos finais do ensino médio. Então, deixo meu abraço aqui, Pedro.
Então, quero parabenizar a Paloma aí pelo sorteio do livro, que será certamente muito proveitoso para seus estudos, para a sua prática pedagógica, tá? E eu quero fazer aqui alguns agradecimentos, iniciando também por alguns levantamentos estatísticos numéricos, para depois o professor Francisco Thiago fazer o encerramento aqui da nossa live. No momento, professor Thiago e todos que nos assistem, nós tivemos aí em torno de participantes de 6 coordenações regionais de ensino, além da própria coordenação regional do ensino do Recanto das Emas. Então, deixo aí os agradecimentos àqueles que se manifestaram, das escolas e também Uniebs, e estiveram conosco, de Planaltina, Plano Piloto, Taguatinga, Guará, Sobradinho e São Sebastião. Muito obrigado aí a todos. Nós atingimos a marca aí de 200 de pessoas durante a live. Agradecemos aí a todos vocês que vão assistir o vídeo posteriormente, visto que ele está sendo gravado e será disponibilizado no canal do YouTube, tá bem? Agradeço aqui a professora Adriana Reis, que é a minha chefe da Unieb, do Recanto das Emas, por essa oportunidade muito grande de ter sido mediadora aqui do evento. Agradeço ao assessor Leonardo Noronha, da nossa Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas, que deu todo o apoio técnico e o suporte aqui para nós realizarmos este evento aqui no canal de YouTube. E também agradeço ao professor Leandro Freire, que é o coordenador regional do Recanto das Emas, que tem sido aí um grande líder e também tem sido um grande parceiro nas nossas atividades pedagógicas, das mais variadas áreas, das mais variadas espécies, tudo aquilo que nós desenvolvemos ali, que planejamos na Unieb, mesmo na modalidade remota, o professor Leandro tem estado junto conosco, tá bom? Então, são esses os agradecimentos. Todos vocês que estão conosco aí desde o princípio. Eu passo a palavra agora para o nosso convidado, para que ele encerre o nosso evento. Tenham um excelente dia para todos. Muito obrigado, viu, Pedro? Eu tenho só gratidão a fazer. Quero agradecer, então, na figura do professor Leandro, o acolhimento da regional, a professora Adriana pelo suporte dado, o convite que me foi feito diretamente por ela, Pedro, a você pela mediação, ao suporte do Leonardo, enfim, o carinho de vocês todos e todas comigo aqui, especialmente a todos e todos aqui que estiveram conosco até esse momento. Eu sei que não é fácil, a gente às vezes se cansa de ficar ouvindo mesmo, de estar nessa posição, mas a gratidão, o respeito que estiveram comigo até aqui, as pessoas das 6 Uniebs que estiveram presentes, a todo mundo. Quero dizer para vocês que a gente não desista, que não se canse de tudo que vem por aí, porque chegamos até aqui e 1 ano atrás, para nós, era impossível, nesse período, pensar numa vacina e numa possibilidade de retorno. Então, hoje, nós já estamos vendo as pessoas queridas na nossa casa sendo vacinadas. A vacina por si só e sozinha, isolada, não resolve tudo, mas já resolve muita coisa. Então, que a gente continue se guardando, que a gente continue obedecendo às autoridades de saúde competentes e que a gente continue se protegendo, se resguardando e que a gente continue confiando na ciência, tá bom? Se respeitando mais do que nunca e abrindo espaço sempre para a contradição, para o contraditório, respeitando, valorizando a nossa democracia, sobretudo fazendo o nosso papel na educação. Muito obrigado por estar conosco até agora nessa manhã. Me acompanhem lá também nas divulgações, como eu disse a vocês, a minha conta do Instagram é uma conta estritamente profissional, deixo isso muito explícito aqui para vocês, para divulgação de livros, de lives, de todo o trabalho que eu venho realizando. Para compra de livros, me procurem lá no e-mail ou no direct, tá? Que eu informo a vocês como é que vocês vão adquirir, tá bom? Eu agradeço a vocês por essa manhã e espero que o diálogo esteja aberto aqui. Muito obrigado pelo respeito de vocês até agora. Boa manhã, boa semana para vocês. E parabéns para Brasília, amanhã, 21 de abril, que de fato nós que somos Brasília, o Distrito Federal, que a gente continue sendo a capital da esperança. Obrigado, gente. Boa manhã.